Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Paula Leal e está no ar mais um Oeste Sem Filtro. No programa de hoje, você vai acompanhar os assuntos que mais repercutiram nesta semana. Mas antes, eu convido você a se inscrever no nosso canal, a deixar o seu like, a sua curtida aqui pra gente. Temos entrevista exclusiva a uma semana da análise da denúncia sobre a suposta tentativa de golpe de Estado envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro no Supremo. A gente recebe agora o ex-presidente aqui no programa e também vai conversar conosco o deputado federal Eduardo Bolsonaro, que hoje anunciou a licença do mandato parlamentar na Câmara para permanecer nos Estados Unidos. É hora de entrevista em Oeste Sem Filtro. Presidente Bolsonaro, muito boa noite. Mais uma vez, obrigada pela entrevista, por conceder espaço para conversar aqui conosco mais uma vez. O deputado federal Eduardo Bolsonaro está tentando a conexão aqui para entrar conosco nessa conversa. Presidente, eu queria começar perguntando ao senhor sobre esse assunto que veio à tona do seu filho Eduardo Bolsonaro, que anunciou a permanência nos Estados Unidos. Gostaria de ouvi-lo, se o senhor participou dessa decisão do deputado, como é que foi essa conversa, como é que foi esse bastidor do deputado em permanecer nos Estados Unidos. Primeiro, obrigado a vocês da Oeste, obrigado pela transmissão ao vivo do episódio do último domingo, lá de Copacabana. É o caso Eduardo Bolsonaro. Ele foi para os Estados Unidos, vai muito aos Estados Unidos, tem um bom ciclo de amizade lá, inclusive com a própria família do presidente. E a gente sempre conversa o que acontece lá e no mundo todo. Ninguém pode negar que ele tem um vasto conhecimento da política mundial, tá? E tem uma preocupação muito grande. Colaborar para que o nosso regime aqui atual, né, que está longe de ser uma democracia, volte à sua normalidade. E eu digo, né, eu é quem digo, que nós, no momento, não temos como buscar paz, tranquilidade e democracia internamente. É impossível. Precisamos de ajuda de fora. Eu nada peço ao presidente Trump, eu só tenho uma gratidão muito grande por ele. Enquanto foi presidente, ficamos 2 anos juntos. Foi um relacionamento excepcional. Isso foi revelado por ocasião da sua posse, onde ele convidou apenas 4 chefes de Estado e convidou a mim também. Infelizmente, não tinha nada contra mim, a não ser essas denúncias absurdas que só passam na cabeça de quem beira ser um débil mental, para dizer que houve uma tentativa de golpe no 8 de janeiro do ano passado. Então, a presença dele lá se fez também porque, a partir do momento que o Alexandre de Moraes sempre ia, né, não sei por quê, se querem caçar o passaporte dele, por que o Alexandre de Moraes tem que decidir? Por que não é um sorteio? E o Alexandre de Moraes encaminhou ao PGR o pedido de retenção do seu passaporte, que por si só é uma violência, não tem qual motivo para segurar o passaporte do Eduardo Bolsonaro. Qual a acusação? Qual crime ele cometeu? Segundo alguns da esquerda aqui, é um crime de lesa pátria. Né? Lesa pátria são esses 37 acordos assinados com a China no final do ano passado. Lula com Xi Jinping. Acordos que ele mantém guardado, apesar de não serem confidenciais, mantém guardado, que entrega de vez a soberania para o Estado chinês. Então, Eduardo, graças aos seus conhecimentos, ele resolveu está com toda a família lá, permanecer por lá. Vai pedir licença por 4 meses, sem remuneração, e vai fazer aquilo que a sua consciência manda fazer. É buscar maneiras de botar um ponto final nessas covardias, né, que fazem aqui no Brasil, que uma pessoa basicamente faz no Brasil, contra o cidadão de bem. E essa grande covardia são essas prisões por ocasião do 8 de janeiro. Onde se condena até 17 anos de cadeia, pessoas que nunca viram uma arma na sua frente, pessoas honestas, trabalhadoras, muitas nem estavam em Brasília, ou nem estavam na região da Praça dos Três Poderes, e simplesmente um enquadramento pesado e condena essas pessoas de 14 e 17 anos de cadeia. E que é uma coisa que choca, né, a gente. Mulheres
com filhos pequenos, que dormem e acordam sem ver seus filhos, condenados por uma coisa que nunca passou pela cabeça deles. Eles nem sabem o que é golpe de Estado. Tá? Tentativa armada, pessoas nunca viram uma arma na sua frente. Dano a patrimônio, a grande maioria nem entrou lá. Quem porventura entrou, quebrou, tem como comprovar, paga. E por tabela, eu entro também nessas acusações, né, de ser o mentor de tudo isso. É uma coisa que, eu costumo dizer, se eu tenho tanta culpa assim, por que não seguir o devido processo legal? E mais ainda, como diz meus advogados, muito melhor preparados do que eu, né, as provas, o que a Polícia Federal colheu na sua pesca probatória, Fishing Expedition, tá, não chega ao nosso conhecimento. Nem o meu telefone, o espelhamento do mesmo, chega ao conhecimento do meu advogado. E as informações que ele tem, que nós temos pelas mídias, que os demais advogados também não têm acesso ao processo. Tudo sempre foi confidencial, ou seja, secreto. Então ele ajuda, ele está com parte da imprensa, que dá divulgação a essas narrativas, tem o apoio do presidente Lula, né, de sua equipe, e ele vai levando avante essa proposta dele de buscar aí eliminar a direita do Brasil, que, segundo me consta, né, a minha eliminação da minha liberdade ou física seria o ponto máximo do senhor Alexandre de Moraes. Presidente, deixa eu incluir meus parceiros de bancada aqui nessa conversa. Augusto Nunes. Boa noite, presidente. Muito obrigado pela entrevista. Estamos esperando ainda a conexão com o deputado Flávio Bolsonaro. Eduardo Bolsonaro. Hoje, presidente, depois da decisão do Eduardo anunciada, hoje o Procurador-Geral da República diz que é contrário à apreensão do passaporte. Pela lei em vigor e pouco respeitada pelos ministros do Supremo, um deputado só pode ser punido com a anuência da Câmara, punido pela própria Câmara dos Deputados. Apesar disso, o senhor acha que o Eduardo continua ameaçado, né, pelo desrespeito à lei que existe no Brasil? Augusto, desde quando Alexandre de Moraes respeitou pareceres da Procuradoria-Geral da República? Nunca respeitou. Eu sofri 3 buscas e apreensões. Tá? Na primeira, o PGR foi contrário. Vieram buscar o tal do cartão de vacina. Depois, atrás do meu passaporte. O terceiro foi por tabela. Foi atrás de outro filho meu, inventaram uma história de ABIN paralela. E, acredite, né? O documento de busca e apreensão é onde o Carlos estivesse, todos deveriam ter seus equipamentos, telefones, sei lá o que for, apreendidos. Naquele momento, por coincidência, estava o meu filho senador lá em casa, tinha um deputado federal, o Zuco, do Rio Grande do Sul, e mais alguns. E eles queriam levar o equipamento de todo mundo. Levaram de assessor meu. Tá? E, por coincidência, o Carlos nem estava em casa. Ele tinha saído comigo para pescar, estava pernoitando em outro local. Então, pegaram essa oportunidade, fizeram uma busca e apreensão, segundo uma pessoa que estava lá em Mambucaba, né, na minha casa lá, porque eu não estava lá, eu estava no mar. Diz que usaram equipamentos mais modernos, inimagináveis, para buscar até rede de esgoto se encontrava alguma coisa. Eles não encontram nada, porque não tem nada, não tem nenhum indício, não tem uma estatal quebrada por minha causa, nunca pegaram dinheiro na cueca, dinheiro em qualquer lugar, conta no exterior, conversa, nada, não tem nada. Eu fiz um trabalho limpo enquanto presidente da República, enquanto é meio comum, né, ex-autoridade do Executivo ter vários problemas de corrupção, não teve nada, absolutamente nada comigo. Logicamente que o desconforto que eu trouxe para o sistema foi exatamente esse. Montar um ministério técnico, botar gente para comandar estatal e bancos oficiais decentes, honestos e competentes, e deixou-se assaltar o nosso país, que apesar de uma pandemia, apesar de uma guerra lá fora, terminando 22 com 54 bilhões em caixa. As estatais dando lucros bilionários, completamente diferente do que acontece agora. Até os fundos de pensões, eu tinha conversado com então o presidente dos Correios, né? Estava com crédito em torno de 5 bilhões de reais, conversei com esse caso reeleito, vamos ver se a gente pode pegar parte desse recurso, né? E para abater os rombos
patrocinados pelo PT lá atrás, nesse fundo de pensão do Postales. Bem, acabou não vindo a reeleição, daí os problemas voltaram a todo vapor com o atual presidente. E, pelo que parece, né, o senhor Alexandre de Moraes não quer me ver longe de uma possível disputa o ano que vem. Agora, Augusto, olha só, Augusto, você vai vendo os documentos aqui, né, a denúncia, o relatório da PF. O golpe começou no dia 29 de julho de 21, porque eu fiz uma live nesse dia, onde eu mostrei o que era o inquérito 1361 de novembro de 2018. O inquérito que foi instalado a toque de caixa pela presidente Rosa Weber do TSE para apurar fraude na minha eleição, porque na minha pode apurar fraude. Nas outras, que nós queríamos apurar algumas inconsistências, estão simplesmente arquivados, né? E tem uma multa em cima da gente também. Eu nunca vi um advogado ser multado por ter peticionado um juiz. E esse inquérito 1361, no dia seguinte, né, foi classificado como confidencial por parte do senhor Alexandre de Moraes. Por que confidencial? Porque tem coisa ali em 3 páginas apenas, sempre digo isso, né? Realmente bastante comprometedores. Eu não posso falar, Augusto, porque se eu falar aqui, vão dizer que eu estou divulgando um inquérito confidencial e posso, talvez meia-noite até hoje, né, tá a Polícia Federal batendo na minha porta aqui para me prender. Se bem que os inquéritos, que dizem a meu respeito, todos confidenciais também, sempre foram vazados. E nesse caso do inquérito 1361, vale a pena uma coisa, né? A questão de poucos meses, o jornal o Globo fez uma matéria, né, exclusiva, porque nessa terceira busca e apreensão, que pegou a sede do PL também aqui em Brasília, pegaram na sede um contrato meu de reforma numa casa que eu tenho na Vila Histórica de Mambucaba. Contrato esse no valor de R$900 mil. E o que o Globo falou, como é que pode uma reforma de R$900 mil numa casa avaliada em R$98 mil? A casa está avaliada em R$98 mil, que é o preço dela desde 1997. E nessa nova reforma, eu paguei em PIX e declarei no imposto de renda. Então não devo satisfação para ninguém. Deu o Globo não satisfeito, queria saber que tipo de piso eu botei na cozinha. Eu respondi educadamente que não era licitação, não era uma pública, não tem que dar satisfação a ninguém. Então isso tudo acontece na vida da gente, a perseguição implacável, tá? E quer nos tirar da disputa eleitoral do ano que vem, como viram que está bastante fragilizada. As inelegibilidades, 2, né? Por se reunir com embaixadores. Repito, não foi com traficante no Morro do Alemão, igual outro candidato fez. E a outra, essa primeira, abuso de poder político. Não ganhou um voto sequer nessa reunião. E a outra, abuso de poder econômico. Quando acabou o desfile de 7 de setembro, subi num carro de som do Silas Malafaia, não foi um carro de som do governo federal por ocasião do 7 de setembro, e ali a acusação é abuso de poder econômico. Então, como isso daí fica bastante frágil, dá para ser derrubado, porque se muda composição de tribunais, tá? Resolveram partir com tudo ou nada agora para essa história sem pé nem cabeça de golpe. Tá? Então é esse problema que a gente atravessa, a imprensa especulando agora que eu vou fugir para a embaixada dos Estados Unidos. Não vou fugir não. Não vou sair do Brasil. Se quiser, tinha ficado lá fora de janeiro a março de 23. Graças a Deus eu estava no Brasil no dia 8 de janeiro. Se tivesse aqui, estaria preso até hoje, acusado de ser o golpista, né? Apesar de não ter achado nada nessas pescas probatórias, no telefone de ninguém. Aí botam na minha conta ainda um tal de um plano aí, punhal verde e amarelo, um plano bastante infantil, que a pessoa na qual foi pegado no laptop dele esse plano não foi ouvido. Então os caras não interessa ouvir, interessa condenar e tocar para frente. Então a gente vive realmente numa insegurança jurídica no Brasil que justifica até a permanência do Eduardo fora do Brasil. Bolsonaro, presidente, deixa eu reforçar aqui que já são mais de 138 mil telas neste momento. O deputado Eduardo Bolsonaro está finalizando, ajustando a conexão para entrar conosco aqui nessa entrevista. A pergunta agora é de Adalberto Piotto. Presidente, seja bem-vindo. Boa noite ao senhor. O pedido do ministro Alexandre de Moraes à PGR para se manifestar acerca da apreensão
do passaporte do deputado Eduardo Bolsonaro foi feito no dia 5 de março. E o ministro deu 5 dias para a PGR, que não se manifestou em 5 dias, foi só hoje, 13 dias depois, digamos, do 5º dia possível para entregar, o que chama atenção. O deputado manifestou-se um pouco antes da PGR divulgar a sua posição acerca desse assunto. Mas o meu questionamento objetivo, até porque isso demonstra o quanto nós temos de insegurança jurídica e nada parece caminhar conforme a lei neste momento no país, o senhor vai decidir ou já está decidido quem então vai assumir a presidência da Comissão de Assuntos Exteriores da Câmara, que ficaria com o deputado Eduardo Bolsonaro? Com essa licença agora, algum outro deputado do PL, o PL tem essa prerrogativa de indicar. O senhor vai indicar esse nome? O senhor vai interferir nessa decisão? Ou a bancada do PL é quem vai decidir? Conversei com o líder do partido, é o deputado Sócio, também com o primeiro vice do partido, que é o Altineu, e a última indicação nossa é o Felipe Barros, lá do Paraná. Tá? O Zu continua como líder da minoria. Então está tudo bem acertado. Temos bons nomes para botar lá, mas optamos pelo Felipe Barros e eu tenho certeza que será um trabalho muito bom realizado por ele. Deixo claro que o grande problema dessa comissão são os 37 memorandos de acordos assinados entre Brasil e China. Um dos mais importantes ali é de mineral estratégico, urânio. Ou seja, a China não tem esse material suficiente e vieram aqui buscar o nosso urânio. Não sei de onde seria esse urânio, né? Se seria de Santa Quitéria, Ceará, ou do sul da Bahia. O urânio é importante não só para a agricultura, também medicina, para energia e o que é mais importante, artefatos nucleares. Está na cara que outro país não está satisfeito com isso. Comigo, essas coisas não seriam assinadas. E com o Eduardo, ou agora o Felipe Barros, na comissão, como o acordo não pode ser emendado, né, é sim ou não, dificilmente, da forma bruta, como estão esses acordos, a maioria deles, não passarão. Tem, inclusive, o empréstimo em moeda chinesa, deixe bem claro, Trump alertou que o país que, porventura, queira fugir do padrão dólar vai ter os seus produtos taxados em 100% nos Estados Unidos. Então, o Lula está o tempo todo flertando com o que não deve. Então, logo, Trump anunciou dessa possibilidade, o Leprov, que é uma pessoa lá do governo Putin, falou claramente, nós não tocamos nesse assunto. Quem quer mudar o padrão dólar é o Lula. Deixar bem claro no tocante a isso aí. Ou seja, um governo está o tempo todo flertando, né, com ditaduras, flertando com quem tem alguma animosidade com outros países que não interessam para a gente. Nada de contra a China, devemos manter a nossa balança comercial com ele, tudo que for possível, a menor dúvida tocante a isso, como também com a Rússia, seja qualquer outro país. Mas o que o governo Lula faz o tempo todo, ao querer agradar um outro país, que é uma potência nuclear e econômica também, que a China desagrada do outro lado. Não tem tato para tratar com esses assuntos. E, obviamente, essa comissão, que recai agora uma grande responsabilidade em cima do Felipe Barros, é uma comissão muito importante que temos lá em Brasília. Tanto é verdade que o PT fez uma carga enorme, até junto a algumas autoridades do Poder Judiciário, para que o Eduardo não fosse presidir essa comissão. E o contato, a afinidade do Felipe Barros com o Eduardo é muito grande. E pode ter certeza, o Felipe tem sua autonomia na comissão, mas sempre vai se manter antenado com o Eduardo, que está lá nos Estados Unidos. Já somos mais de 150 mil telas neste momento aqui em Oeste Sem Filtro. Presidente, enquanto a gente aguarda a chegada do deputado Eduardo Bolsonaro, deixa eu mudar um pouco de assunto. Quero ouvir o senhor um balanço do ato pró-anistia que foi realizado no último domingo em Copacabana, no Rio de Janeiro, presidente. Olha, a grande mídia aí, a preocupação flopou. Tá? Eu não vou dizer que as pessoas tinham, porque não tenho essa capacidade. O pessoal da USP disse que em torno de 30 mil. A PM do Rio, 400 mil. Vamos fazer a média, 200 mil que seja. Agora, tivemos aqui, graças a vocês da Oeste, eu não tenho um número na minha frente, outros órgãos de imprensa, mídias independentes,
em torno de 3 milhões de pessoas assistindo aquele evento. Os pronunciamentos ali do Silas Malafaia, que ele se comporta como um bom advogado constitucionalista, de outras pessoas também, o próprio Tarcísio, tá? O Nicolas, o Sóstenes, uma jovem vereadora também representando as mulheres, já que a Michelle não podia ir porque ela está se recuperando de uma cirurgia. Foi um evento fantástico. Quem consegue botar a gente na rua hoje em dia? Só nós. Agora, para essa grande mídia que hoje só dava manchete que havia flopado, eles vão ter oportunidade no próximo dia 30, a esquerda, né? Em especial o PT, PC do PSOL, já anunciaram um ato na Paulista, no domingo, pela prisão de Jair Bolsonaro e contra a anistia. Então a gente vai ver quantos vocês vão botar lá, dá para ver, a gente vai ter a fotografia, e quanto nós botaremos no dia 6, né, de abril, também na Paulista, por volta ali das 14 horas que está sendo previsto. Já aproveito e apelo aos meus irmãos aí do Estado de São Paulo, quem puder comparecer, vamos comparecer, porque nós temos, do outro lado tem muita coisa, mas nós temos Deus, nós temos o povo e a verdade do nosso lado. Não é fácil te derrotar esse sistemão que está aí, que nos aprisiona a todos. Mas acredito que movimentos dessa natureza, nós podemos aí nos preparar cada vez mais para outros atos, para as eleições do ano que vem, e nós possamos, então, mais que sonhar, né? Ter a certeza que, ao acharmos o ponto de inflexão, nós podemos falar que o Brasil está voltará à sua normalidade democrática. Deixa eu aproveitar e dar as boas-vindas, então, ao deputado federal Eduardo Bolsonaro, que está conosco nesta noite também. Boa noite, deputado. Seja muito bem-vindo mais uma vez em Oeste Sem Filtro. Obrigada pela entrevista. Eu já passo a bola para a pergunta da Ana Paula Henkel para o deputado Eduardo Bolsonaro. Boa noite, presidente Bolsonaro. Boa noite, deputado Eduardo. Bom, mais um dia estranho, né? Na tal democracia do Brasil. Deputado, eu queria colocar na tela uma notícia da PGR, né? Logo que a notícia que o seu passaporte poderia ser apreendido, o Gonê decide descumprir prazo sobre passaporte de Eduardo Bolsonaro. Essa é uma notícia do dia 11. E hoje, logo mais de 10 dias depois, né, da manifestação, da possível apreensão do seu passaporte, hoje, logo depois da notícia de que você ficaria nos Estados Unidos, a PGR se manifestou contra a apreensão do seu passaporte. Lembrando que a PGR tinha 5 dias para se manifestar e nós estamos aí no 13º dia. Deputado, o senhor acha que essa notícia do senhor estabelecendo a sua permanência nos Estados Unidos, isso tenha forçado a PGR a se manifestar contra a apreensão? Com certeza, Ana Paula. O cálculo que eles fazem é sempre político, né? Lamentavelmente, os tribunais do Brasil hoje, na verdade, a Suprema Corte tem ali algumas pessoas que já não se importam há muito tempo com as leis e as decisões são 100% políticas. Então, a pressão veio forte, a repercussão foi grande, né, da notícia de que eu não retornaria ao Brasil. Então, para aliviar essa pressão, o Procurador-Geral resolveu despachar logo hoje, né? Antes ele estava falando que não havia urgência, então hoje surgiu uma urgência dele despachar. Só que isso daí, Ana Paula, acaba sendo um tiro pela culatra, porque não me deixa tranquilo para retornar ao Brasil. Vale lembrar aqui que antes do Felipe Martins ser solto, em 2 oportunidades o PGR havia pedido a soltura do Felipe Martins e o Alexandre de Moraes não se importou. A PGR havia pedido a soltura do Clezão e Alexandre de Moraes não soltou, acabou matando o Clezão dentro do presídio. E eu poderia citar vários outros casos, né? O próprio presidente Jair Bolsonaro, um mandado de busca e apreensão que foi cumprido em uma de suas residências em maio de 2024, também contou com parecer contrário da PGR, mas ainda assim Alexandre de Moraes, que acreditem, é o juiz desse caso todo, né, decidiu ser o investigador e mandar a Polícia Federal na casa do presidente Bolsonaro, provavelmente para esculachar, para humilhar e para fazer o tal do Fishing Expedition, que nada mais é do que pegar o celular do presidente, da primeira-dama Michelle Bolsonaro e selecionar o que ele vai vazar para a imprensa ou do que ele vai querer se mergulhar para tentar ficar causando problemas na vida do presidente. Então, finalizando, né, é um jogo de cartas marcadas e
o Alexandre de Moraes, eu não sei se ele estava precificando que eu poderia ficar aqui nos Estados Unidos, porque ele arranjou, com certeza, a maior pedra no sapato da vida dele. Porque aqui fora nós temos instrumentos. Você sabe muito bem, Ana Paula, você mora aqui na Califórnia, um cidadão americano, um cidadão comum americano, ele tem mais liberdade de expressão do que um deputado federal ou um senador no Brasil, com a sua imunidade parlamentar garantida na Constituição. Então, eu tenho algumas entrevistas marcadas ainda hoje para algumas televisões americanas, né? Uma das entrevistas é com Matt Gaetz, que foi sondado para ser o procurador-geral da República do Trump, né? Não foi ele, entrou a Pam Bondi lá da Flórida, mas é extremamente bem articulado e, inclusive, na última vez que eu participei do programa dele, ele me deixou a oportunidade, os microfones abertos, para eu mandar uma mensagem para o presidente Trump. E depois ele mesmo, nos bastidores, falou para mim: Eduardo, eu vou recortar esse teu vídeo e vou mandar para o presidente, vai chegar para ele. Então o Trump está sabendo o que está acontecendo aqui e eu acho que a solução vai vir aqui dos Estados Unidos para resgatar as nossas liberdades no Brasil. Deixa ele fazer uma pergunta. Hoje, o portal UOL publicou uma notícia de que o presidente do seu partido, Valdemar Costa Neto, teria sido alertado por alguns integrantes do Supremo Tribunal Federal de que a relação com a Suprema Corte poderia piorar caso o senhor assumisse o comando ali da Comissão de Relações Exteriores na Câmara. O senhor tem conhecimento desse bastidor, essa possível conversa aí com o Valdemar Costa Neto nesse sentido? Negativo, não tive conhecimento disso, né? Eu vi pela imprensa, vi uma matéria, inclusive, de uma grande rede de comunicação dizendo que o presidente Valdemar da Costa Neto havia, dias antes, né, dois dias atrás, dado uma opinião negativa contra a minha ida para a presidência da Credem. Eu desconheço, né, nem de bastidor isso chegou ao meu ouvido, eu sempre tive total apoio do meu partido para seguir adiante na presidência da Comissão de Relações Exteriores. Inclusive, no vídeo que eu fiz anunciando a minha decisão de ficar aqui nos Estados Unidos, eu agradeci ao meu líder, Sóstenes Cavalcante, porque ele me deixou muito confortável para que, sendo a nossa decisão retornar ao Brasil, de que eu presidiria a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Então, não passa de boato essa parte. Tchancli, Silvio Navarro também nessa entrevista. Diga, Silvio. Presidente, boa noite, deputado. Vou fazer uma pergunta mencionando a fala do presidente Bolsonaro na manifestação de domingo, pode ser estendida inclusive ao deputado, porque trata da Câmara dos Deputados. O presidente fez menção ao Gilberto Kassab e um apoio do Gilberto Kassab, diz que as coisas estão apaziguadas e notícias circulam que já há número suficiente para aprovar a anistia na Câmara dos Deputados, com inclusive votos do partido do PSD, presidente e deputado. Deixa eu responder primeiro. Olha, a prioridade aqui é para o Eduardo. Vai ser mais difícil pegá-lo para dar entrevista do que eu. Então eu peço que dirija mais para o Eduardo aqui, até que o momento é mais propício para isso. A questão, conversei com o Kassab, tem uns 40 dias, estava muito tempo afastado dele, nos acertamos, pediu apoio para ele sobre esses pobres coitados que estão presos, condenados a 17 anos de cadeia. Isso é uma de crueldade sem tamanho. E ele falou que ia trabalhar o partido e uns 10, 15 dias depois daria a resposta para mim. Foi dada a resposta e ele realmente sinalizou para que o partido votasse ao nosso favor. Hoje tem fechado conosco quase 100% o PP, do Ciro Nogueira, né, entre outros partidos. Então só está faltando finalmente do PR, do Marcos Pereira, que é um líder evangélico, praticamente 1/3 desses inocentes presos são evangélicos também, não tem culpa de absolutamente nada, é uma perseguição por parte de Alexandre de Moraes em cima dessas pessoas, e acredito então que o Marcos Pereira dará sinal verde para isso. Eu entendo que hoje nós temos a maioria, né, se botar em votação, a maioria para aprovarmos o requerimento de urgência. Se bem que a urgência, você precisa de metade qualificada, 257 parlamentares. Acredito que já tenhamos esse número, até porque cresce dia a dia, quando você, igual lá em Copacabana, eu citei o nome da mulher, a sua idade e a sua pena. Além de vovós, jovens mães com filhos pequenos em casa. Tá? Isso é de cortar o coração de qualquer um. E essas pessoas, quem porventura te aprova que danificou algum patrimônio, que pague. Mas no resto, como eu sempre digo aqui, né,
abolição violenta ao Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado, organização criminosa, não tem cabimento. O próprio atual ministro da Defesa, José Múcio, falou há poucas semanas no programa Roda Viva que golpe de Estado não é isso. Tem até povo, mas tem Força Armada e tem uma liderança. Nada disso existiu no dia 8 de janeiro. Então não tem cabimento essa forçação de barra em cima dessas pessoas condenadas a 17 anos de cadeia, cujo objetivo, condena 17 para dar 30 em mim. Esse é o objetivo, realmente, do senhor Alexandre de Moraes. Eu espero que isso seja revertido com uma anistia cada vez mais caminha para se concretizar aqui no Congresso Nacional. O deputado quer responder também? A pergunta? Não, os líderes partidários apoiando é o pessoal fazer brincadeira às vezes na internet, né? Nunca critiquei. A gente tem que ter a consciência de que você tem que se colocar no lugar das pessoas que estão presas, né? Eu não quero saber, se o PT quiser votar a favor da anistia, vai ser bem-vindo que votem a favor da anistia também. Eu acho difícil que isso aconteça porque eles têm, né, uma ideologia muito forte e fica até muito bizarra a comparação se você comparar com a anistia que foi dada lá em 1979, que foi dada a pessoas notoriamente que se envolveram em sequestros, como o sequestro do embaixador americano, onde o José Dirceu foi trocado, né, um dos prisioneiros trocados pelo embaixador americano, cônsul japonês, assassinato de major militar alemão no Rio de Janeiro, sequestro de aeronaves levadas para Cuba. Esses sim crimes notoriamente hediondos. E ainda assim, aquele governo que eles diziam ser uma ditadura anistiou essas pessoas, né, e conduziu para uma abertura democrática sem que fosse dado nenhum tiro. Hoje em dia, no Brasil, essas pessoas que estão cumprindo penas de até 17 anos de cadeia, né, eu gosto muito de citar a Iracema Gosch, porque você personifica uma pessoa de 71 anos de idade que nunca pisou numa delegacia, condenada a 14 anos de prisão. Eu falo o seguinte, você imagina, você que está me assistindo agora aí na Revista Oeste, imagina que você é o Alexandre de Moraes. Na sua frente está a Iracema Gosch. Você olha para ela e fala, 14 anos de cadeia para você. Posso admitir que uma pessoa dessa esteja em sã consciência. É por isso que eu tenho repetido tanto a palavra psicopatia. Não é como um adjetivo negativo. É a semântica literal da palavra. É a pessoa que tem os seus próprios valores. Porque para você conseguir conviver bem consigo mesmo, mandando Iracema Gosch, de 71 anos de idade, para a cadeia durante 14 anos, meu Deus do céu, acho que você não tem vó em casa, você é filho de chocadeira, não é possível. Então, que Deus ilumine a cabeça de todos os parlamentares e que a gente esteja próximo dessa aprovação da anistia. E eu tenho certeza, uma vez aprovada na Câmara, vai caminhar também naturalmente para uma pressão e uma aprovação no Senado Federal. Perfeito. Deixa eu aproveitar aqui para registrar que já somos mais de 183 mil telas acompanhando Sem Filtro aqui no canal da Revista Oeste no YouTube. Além, claro, de também quem nos acompanha pelas TVs, rádios e web rádios em todo o Brasil. Augusto Nunes tem pergunta? Tenho. Deputado, nós temos um precedente gravíssimo do deputado Daniel Silveira. Mas ele teve a prisão aprovada, né, de uma maneira covarde, então, pela Câmara. Como é possível aplicar qualquer tipo de punição a um deputado federal no exercício do mandato sem que a Câmara aprove, como no seu caso? Como é que é o clima no Congresso, na Câmara nesse momento? É possível que a Câmara apoie qualquer tipo de medida ilegal contra um deputado agora? Uma boa pergunta, Augusto. Do tempo do Daniel Silveira para cá, né, aqueles fatos ocorridos quando Arthur Lira começava a presidir a Câmara em 2021, era um outro momento, né? Pegou todo mundo de surpresa e realmente o que a gente conseguiu ver ali de bastidor, e aí eu resguardo as minhas fontes, né, me reservo esse direito, se é que ainda tem algum direito constitucional de um parlamentar resguardar as suas fontes no Brasil, mas vários foram os deputados que falaram, olha, no pé do ouvido lá no plenário, olha, a gente está votando pela prisão do Daniel Silveira, mas é só para dar um susto, ele vai ficar só uma semana, não vai ser para sempre. E aí, ao que parece, o Alexandre de Moraes tomou gosto em pressionar os parlamentares. Né? Teve gente falando que recebeu ordem do seu líder, ordem do seu presidente partidário, que recebeu ligação da Suprema Corte. Só que se a gente parar para ver de lá para cá, né, depois de todos esses anos, ocorreu um desgaste do Alexandre de Moraes a duras penas, né, devido a programas corajosos como os de vocês, que inclusive o Alexandre de Moraes já tentou fechar,
conforme noticiou matérias do Glenn Greenwald para a Folha de São Paulo, né? Mas isso daí foi dando o senso de quê? De consciência para a população. A população, ela pressiona os parlamentares no sentido contrário. E eu tiro um termômetro a partir da prisão, a manutenção da prisão do deputado Chiquinho Brazão. Porque se você parar para pensar, Augusto, o que é mais grave? Você fazer um vídeo falando más palavras para o ministro da Suprema Corte ou você ser acusado de um assassinato? Então você percebe que um deputado ele ficaria muito mais à vontade para mandar para a cadeia uma pessoa acusada de assassinato que uma pessoa que simplesmente fez um vídeo de mau gosto, vamos assim dizer. No entanto, se você pegar a votação dos deputados federais, eles quase soltaram Chiquinho Brazão. Chiquinho Brazão quase foi solto, foi cerca ali, se não me engano, de uns 20 votos, mais ou menos. Ele não foi liberado naquele momento. Ou seja, eu me arrisco a dizer que se hoje um parlamentar for preso por Alexandre de Moraes, com base nessas questões de preso por postar ou por discursos proferidos da tribuna, eu me arrisco a dizer que hoje o parlamento soltaria esse deputado federal, porque a gente já está chegando numa situação insustentável. Agora, o cenário político ele é tão conturbado que debate-se dentro da Câmara, né, a possibilidade de se inverter essa ordem dos fatos. Ou seja, antes de um ministro mandar prender um deputado, seja necessário, seja condicionante, uma aprovação prévia da Câmara dos Deputados. Então isso aí está em debate. Vamos ver se vai adiante. Eu acho que na atual juristocracia que a gente vive, seria de bom grado essa garantia aos parlamentares. Adalberto Piotto. Deputado, boa noite ao senhor, seja bem-vindo. Eu vou voltar só ao tema da manifestação hoje do Procurador-Geral da República. Ele foi comunicado pelo ministro Alexandre de Moraes no dia 5 de março. Se manifestou hoje, dia 18. Tinha 5 dias para dar resposta. Decidiu descumprir um prazo e atrasou, digamos, do prazo final, do 5º dia que ele tinha que dar a resposta, outros 13 dias. É absolutamente incomum. E conseguiu fazer isso logo depois da sua manifestação, do senhor ter se dado esse autoexílio nos Estados Unidos, porque é exatamente essa a imagem. Eu preciso perguntar ao senhor, a Câmara não vai se manifestar? O presidente da Câmara institucionalmente não deveria se manifestar? Me refiro aqui ao Hugo Mota, porque no dia da posse dele, ele ergueu a Constituição num gesto associado, obviamente, à imagem de Ulisses Guimarães. Eu tenho para mim, conhecendo um pouco da história, que Ulisses jamais permitiria que sequer a Corte Suprema começasse a se manifestar sobre a possibilidade de cassar o passaporte de um deputado que não tem absolutamente nada contra ele, nada provado, nada comprovado, nenhum processo, inclusive, para simplesmente perder esse deputado que seria, então, o presidente da Comissão de Assuntos Exteriores da Câmara. O deputado Hugo Mota, de forma objetiva, conversou com o senhor, porque é uma afronta ao parlamento, não é só ao senhor. O senhor seria a vítima se houvesse essa apreensão. Mas é uma afronta à Câmara dos Deputados. Eu acredito que sim. Eu tive conversas rápidas com o presidente Hugo Mota. Eu sou muito grato a ele pela retidão e hombridade com relação às presidências das comissões, né? Ele não cedeu a pressão nenhuma, né? Agora, a gente também tem que entender que ele não está lutando contra uma pessoa qualquer. O Alexandre, a gente já teve no passado, né? O caso do Eduardo Cunha foi afastado da presidência da Câmara dos Deputados. A gente já tem deputado que está condenado a quase 9 anos de cadeia por falar. Então, existe todo um ambiente que não é propício para esse tipo de manifestação. É claro, né, se o presidente Hugo Mota se sentir à vontade, é claro que eu vou gostar de uma declaração dessa em defesa, né, dos parlamentares e do seu direito de falar. Só que a área de atuação dele é dentro da Câmara dos Deputados. Se eu poderia dar uma humilde sugestão ao presidente, seria chamar num canto esses deputados do PT, do PSOL, né, ou do PSB também, que a todo momento leva o que acontece dentro da Câmara para os tribunais. É chegado o momento de você ter que colocar um basta nisso, né? Se os deputados não conseguem, né, se segurar e toda hora levam para o tapetão do STF, o presidente da Câmara tem que começar a usar instrumentos, e aí ele tem instrumentos, para retalhar esses parlamentares. Ou a gente é maduro o suficiente para resolver os assuntos da Câmara dos Deputados dentro da Câmara, ou a todo momento a gente vai ficar de joelhos para a Suprema Corte. Então, eu acredito que o presidente Hugo Mota está começando o seu mandato, ele externou a preocupação com relação a essa questão toda, né? Talvez não publicamente,
Mas eu tenho muita esperança de que ele vai fazer, sim, um bom trabalho e preservar e garantir a imunidade parlamentar e os demais direitos, né, para o bem exercício de um mandato. Porque se a gente não puder falar, a gente está lá para quê? Né? Se nem sequer falar a gente pode. Então vamos aguardar aí as cenas dos próximos capítulos e eu acho que caberia fazer uma indagação dessa ao presidente Hugo Mota, talvez. Deixa eu passar a palavra aqui para Ana Paula Henkel, mais uma pergunta e registrar aqui que já ultrapassamos as 196 mil telas, agora 18 horas e 44 minutos aqui em Oeste Sem Filtro. Bom, minha pergunta é para o senhor presidente e para o deputado Eduardo Bolsonaro, não sei se caiu a conexão ou voltou. O deputado descreveu muito bem aí o cenário, né, da Câmara em relação à prisão, manutenção da prisão do ex-deputado Daniel Silveira. Ou seja, hoje o brasileiro não acredita que a ajuda para sairmos desse regime totalitário venha do Congresso. Por isso, muitos estão elogiando a atitude do deputado Eduardo Bolsonaro. Mas a minha pergunta para vocês dois é em relação... Estamos diante de um ex-presidente, de um deputado, mas também de um pai, de um filho, de um avô, de um filho que saiu de casa para passar 7 dias de férias com a família e agora não volta. E a gente fica até com um nó na garganta vendo os vídeos de vocês dois, porque haverá uma separação que não tem data, né, para terminar, uma situação muito complicada na família de vocês. Eu gostaria de ouvi-los em relação a isso, porque os vídeos realmente foram muito tocantes. Situação complicada, né? O Brasil hoje, ninguém duvida que o meu pai possa ser preso, mesmo sem ter cometido crime algum. A gente faz até chacota, falando em golpe da Disneylândia, mas é algo real. Como eu falei aqui, uma pessoa que condena senhorinhas à cadeia e ele está fazendo isso como meio para se criar uma narrativa, para chegar no final e prender o Jair Bolsonaro, uma pessoa dessa com certeza consegue mover o que for necessário para tentar acabar com o movimento espontâneo que é capitaneado pelo Jair Bolsonaro, né? Então, é uma possibilidade real, a gente se segura aí para não se emocionar, mas a vida é assim mesmo, né? Nem sempre a gente consegue conduzir ela da maneira que a gente gostaria, faz parte da vida. Faz parte da vida de um homem um sacrifício, né? Agora, podem ficar tranquilos que aqui eu tenho apoio da minha família do lado de cá, né, da minha esposa Heloísa, as minhas 2 crianças, né, a Georgia, de 4 anos, o Jair Henrique, de 1 ano, e isso daí é essencial, né? Eu certamente não estaria tomando essa decisão se não tivesse o apoio da minha família. O presidente quer comentar também? Opa, eu prefiro ele nos Estados Unidos livre do que sendo ameaçado aqui dentro do Brasil. E o que a gente procura fazer? Da minha parte, todo o apoio ele vai ter. Pode continuar aí, se bem que eu não mando mais nele, tem 42, 43 anos de idade, mas ele está fazendo um excelente trabalho e vai continuar fazendo um excelente trabalho por todos nós aqui no Brasil. Agora, isso que aconteceu no dia de hoje é repercussão na mídia no mundo todo. Cada vez mais o mundo vai tomando consciência que o Brasil não vive uma democracia, que tem uma pessoa aqui que, quando se fala em ditadura, esperava sempre que essa ditadura viesse do chefe do executivo. E não vem de um outro poder. Agora, o trabalho dele é excepcional, o Eduardo é uma pessoa humilde, tem um bom relacionamento com várias integrantes do governo Trump e não está querendo perseguir quem quer que seja aqui. Ele quer fazer com que nós tenhamos liberdade aqui no Brasil, porque sem liberdade de expressão não existe democracia. Quando ele falou inverter a questão da prisão, que ele explicou muito bem, a mesma coisa, o Magno Malta tem proposta lá, é duro falar isso aí, mas vai fazer, o Magno Malta já apresentou, acredito que o Congresso leve avante. Passaporte, por exemplo, não é um ministro que vai caçar o passaporte dele. Ele pode até dar uma sentença, mas só vai ser rejeitado o passaporte se a respectiva casa, né, uma maioria qualificada, assim concorde. A mesma questão no tocante à inelegibilidade. A proposta do Magno Malta
qualquer inelegibilidade ela tem que ser confirmada pela respectiva casa, porque passou a ser um instrumento político do TSE ou outros órgãos da Justiça Eleitoral. Ele simplesmente, usando a força política, né, tem um nome específico, lawfare, eles acabam tirando do páreo que eles querem tirar. Por exemplo, o ideal para a esquerda é concorrer sem eu do outro lado, porque comigo, logicamente, vai ser muito mais difícil a esquerda vencer aqui no Brasil. E isso daí, quem vem fazendo muito bem, para o mal, obviamente, como o Eduardo acabou de dizer há pouco, é lá na Venezuela. Quando a Venezuela, o Maduro, se viu obrigado a adotar o voto impresso, que foi uma condição dos Estados Unidos, do governo Biden, para que eles voltassem a comprar petróleo da Venezuela, seria o voto impresso. O Maduro topou e, malandramente, o que ele fez? Tornou inelegível por 15 anos os seus maiores opositores, que é a Maria Corina e o Capriles. E mesmo assim, botaram uma pessoa lá, que a gente pouco ouvia falar, o Edmundo, e ele acabou ganhando a eleição. E no final da apuração, o Maduro interrompeu tudo e deu o respectivo golpe branco lá. E quando o Lula aqui quis se engraçar, ele falou, ó, eu respeitei a sua justiça eleitoral aí, tu respeite a minha daqui. Eu fui eleito democraticamente. E olha que eu falo tudo. E nada mais aconteceu. Agora, a gente vê democracia no Brasil, a gente entende que é o voto livre, né? O voto aí transparente e a respectiva contagem pública dos votos, como está previsto na própria Constituição. Mas não é assim que acontece. Agora, por que o medo do TSE do inquérito 1361 de 2018? É um inquérito que foi feito para apurar fraude na minha eleição em 2018. Eles queriam, quando viram a denúncia chegar, muito bem feita a denúncia, né? Dava a entender que um miserável, um deputado, baixo clero, sem recurso financeiro, com um partido pequeno, com 7 segundos de televisão, dei golpe, tá? Fraudei as eleições. E viram que realmente algo esquisito aconteceu e resolveram deixar para lá. E esse inquérito, então, no meu entender, é a chave, né? É aquilo que vai desvendar a nossa justiça eleitoral. Eu gostaria muito que o senhor Alexandre de Moraes suspendesse o sigilo desse inquérito para que a gente pudesse discuti-lo, né? Até afinal de contas é bem fácil discuti-lo. São 3 páginas, meia dúzia ali em cada página, que nós aqui possamos, então, entender como são as eleições no meu Brasil. Vai lá, Augusto. Não, deixa eu só reforçar aqui que estamos com 204 mil telas nesse momento acompanhando a entrevista. Como o próprio presidente sugeriu que a gente explorasse mais o Eduardo, vou perguntar o seguinte, deputado, o presidente Trump já está informado da tua decisão? Não tem como afirmar isso, Augusto. Não sabe. Não sei. Mas saberá. Ele saberá. O filho dele vai saber. Perfeito. Deixa eu aproveitar e perguntar aqui para o presidente, porque programa ao vivo é assim, a gente vai acompanhando as notícias. Acabou de sair aqui, presidente, que o líder do PT na Câmara, o Lindbergh Farias, e também o deputado Rogério Correia, do PT, pediram hoje ao Supremo para proibir o senhor de sair de Brasília e também pedindo que o senhor impedir que o senhor se aproxime de embaixadas de outros países também em Brasília. Queria que o senhor comentasse esse pedido do PT que saiu agora há pouco, na sequência do anúncio do deputado Eduardo Bolsonaro de permanecer nos Estados Unidos. Vão pedir tornozeleira eletrônica também? Já pediram? Qual crime eu cometi? Já pediram. Qual crime eu cometi? Eu fiquei 3 meses nos Estados Unidos. Poderia ter continuado. Tinha proposta para ganhar muito bem aí, apesar de não falar inglês, mas dado a minha bagagem de conhecimento, tinha oportunidade para ficar. Resolvi voltar para cá com todos os riscos que corro até hoje. Tá? E estou fazendo isso pelo meu país. Eu não sou como o chefe dele, o Lula, que tem obsessão pelo poder. Eu tenho paixão pelo meu Brasil. E não dá para comparar a administração atual com a minha, até pela qualidade dos respectivos ministros. E eu tenho uma coisa na memória do povo. Tá? Eles têm saudade de mim, em grande parte, gostam de mim e reconhecem o que eu fiz lá atrás, enfrentando, repito, dificuldades como a pandemia e uma guerra lá fora. Terminamos 22,
contando a informalidade, basicamente pleno emprego no nosso país. Todo mundo ganha dinheiro, do mais humilde lá embaixo ao grande empresário lá em cima. Essa sempre foi a nossa política. Se me permite, né, rapidamente sobre política econômica, que o povo precisa é comida na mesa, tá? E não ficar discutindo apenas política. Mas o Trump, quando assumiu, ele falou que ia seguir 4 eixos na sua economia. Primeiro era desregulamentação. Nós aqui revogamos, junto com o Rogério Marinho, né, revogamos 5.000 normas regulamentadoras. E depois ele falou em desburocratização. Também com a equipe do Paulo Guedes, nós transformamos na parte governamental o Brasil o segundo país mais digital do mundo. Depois o Trump falou em diminuir a carga tributária, inclusive para os super ricos. Aqui é o contrário. Ele quer taxar, de preferência, quem está investindo. Esse capital acaba indo embora. Nós aqui, na diminuição da carga tributária, o exemplo foi claro. Com o apoio do Lira, o presidente da Câmara, nós zeramos impostos federais dos combustíveis e botamos um teto no ICMS dos combustíveis também, entre tantas e tantas outras coisas. E a última, do Trump, ele falou a questão de energia. Vai explorar petróleo nos Estados Unidos, em reservas indígenas, e a de proteção ambiental também, aqui no Brasil. Tá? Nós aqui acertamos a questão de energia de Santa Quitéria, junto com o ministro Saxida, na época, Santa Quitéria, para que possamos explorar, então, urânio naquela região. Também para o Vale do Jequitinhonha, de Minas Gerais, nós acertamos aqui a exploração de lítio para aquela região. Também, na região lá da foz do Rio Madeira, começamos as nossas tratativas, íamos buscar alternativa para explorarmos, tá? Fertilizante que tem abundância, não precisamos ficar reféns de outros países ou dependentes de outros países, como, por exemplo, da Rússia. Ou seja, estava no caminho certo aqui. Logicamente, eu entendo o meu tamanho, o tamanho do Brasil perto do Trump. A economia americana é 14 vezes maior do que a nossa. Não é igual um boquiroto falou há pouco aí, o Trump governa lá e eu governo aqui. Estamos aguardando, o Trump está aguardando ele resolver a guerra da Ucrânia tomando cerveja. Tá certo? Com a cervejinha, com o Putin e com o Zelensky. Ou seja, o nosso país tem tudo para dar certo. Precisa, sim, não é o povo escolher bem, que acredito que o povo, na maioria das vezes, escolhe bem. Devemos ter outros mecanismos para que se evite qualquer possibilidade dos maus voltarem ao poder. Pergunta agora a Diana Paula Henkel. Bom, na verdade, presidente, deputado, nós ficamos aqui, né? Programa ao vivo é assim. Acabou de sair aqui a notícia que o ministro Alexandre de Moraes arquivou, deputado, o pedido de apreensão do seu passaporte. Ou seja, é inacreditável, né? Como eles só entendem a pressão e parece que a pressão de fora, acho que eles entenderam a magnitude da lei Magnitsky, por exemplo, o projeto de lei que já vai passar provavelmente na Câmara sobre a lei sem censores na nossa costa, do deputado Darrell Issa, aqui de San Diego, pertinho de mim. Inclusive, deputado, eu liguei para o gabinete dele assim que eu soube da sua declaração de que ficaria nos Estados Unidos. Eu liguei para o gabinete do deputado perguntando se ele já sabia disso. Ele não sabia disso e os assessores disseram que iam passar a notícia para ele. E logo depois eu recebi um recado de que isso é gravíssimo, o senhor ficar nos Estados Unidos como um exilado político sem ter cometido crime absolutamente algum, já que todos sabem da ausência do presidente Bolsonaro na posse do Donald Trump exatamente pelo mesmo motivo, a apreensão ilegal do passaporte. E o que eu ouvi, deputado, foi que, inclusive, isso que aconteceu com o senhor pode acelerar a votação da lei sem censores em nossa costa. E essa lei pode, inclusive, chegar ao próprio Paulo Gonet, da PGR. Queria ouvi-los em relação a isso e agora sobre o arquivamento do ministro Alexandre de Moraes, que arquivou o pedido de apreensão do seu passaporte, deputado. O Alexandre de Moraes ele é um ditador muito sarcasmo, né? Ele deve estar se deleitando agora com essa situação, mas também o lado racional dele deve ter ligado o alerta. Fica tranquilo, Alexandre de Moraes.
Vamos ver quem vai rir por último nessa história toda, né? Semana passada eu estava dentro da Casa Branca numa reunião. Obviamente não vou falar o teor dela ou qual autoridade que a gente se reuniu, mas existem desdobramentos dos próximos passos disso tudo. E, paralelamente, como você bem falou aí, Ana Paula, né, está indo adiante o projeto do No Censure on Our Shores Act, que vai culminar pegando o visto do Alexandre de Moraes. É que nesse ponto acho que o visto é muito pouco perto do que a gente tem sobre a mesa, né? Você sabe também tem o caso do Felipe Martins. Eu acho difícil você não imaginar que estejam envolvidas autoridades brasileiras. Então, eu estou vendo um futuro muito negativo, não só para o Alexandre de Moraes, mas também para o Fábio Shor e todos aqueles policiais federais que dizem que só estão cumprindo ordens, né? Isso me lembra muito o julgamento no Tribunal de Nuremberg depois da Segunda Guerra Mundial, onde todo nazista da Gestapo dizia que só estava seguindo ordens, né? Mas até onde vai a sua ordem? Por que é que você está prestando um concurso da Polícia Federal? É para você prestar um trabalho para a sociedade, enquanto servidor público, ou é para seguir ordens ditatoriais de uma pessoa? É só mandar de busca e apreensão, ninguém vai morrer por conta disso? Tem certeza? E se daqui a pouco mandarem você puxar o gatilho, você vai puxar? Se mandarem você não permitir que certas pessoas saiam do país, você também vai cumprir isso? Então isso daí, na verdade, é uma escalada progressiva da ditadura. E a gente só tem como reagir daqui de fora. Então, se antes eu necessitava de uma missão oficial para sair do Se antes eu necessitava de uma autorização especial, né, de uma autorização do presidente da casa, para poder me ausentar do Congresso Nacional para vir aos Estados Unidos, hoje em dia eu não preciso mais disso. Eu estou hoje mesmo trabalhando. Essa semana que vem já saem outras reuniões para a gente levar mais adiante ainda tudo isso. Eu acho que vai haver, né, audiências públicas dentro do Congresso, talvez até audiências públicas dentro da Casa Branca, envolvimento talvez da porta-voz, né, a Caroline Leviat, lá do Trump, que tem feito um trabalho sensacional. Quem sabe ela receba perguntas da imprensa, e cada vez mais o Alexandre de Moraes ele vai ficar famoso aqui nos Estados Unidos. Eu acho que dificilmente ele vai conseguir escapar dessas sanções, seja do visto, seja de uma sanção que venha pela lei Magnitsky, né, que é dada aos abusadores e violadores de direitos humanos. E isso daí, para que as pessoas entendam, é a chamada morte financeira da pessoa, é a pena de morte financeira. Ou seja, o Alexandre de Moraes ele não vai conseguir ter sequer um cartão Visa ou um cartão Mastercard para comprar uma blusinha da Shein que venha lá da China. Esse provavelmente vai ser o futuro do Alexandre de Moraes. E, deputado, diante desse arquivamento, o senhor considera voltar ao Brasil ou não? Agora vai ficar nos Estados Unidos e dar sequência à denúncia de tudo que está acontecendo no Brasil? Não tem a mínima possibilidade de voltar ao Brasil. O Brasil já não é mais um local seguro para você fazer oposição, né? É um local que você não tem liberdade de expressão. E o Alexandre de Moraes, como a gente sabe, ele é uma pessoa, um psicopata. Então não tem a menor possibilidade de eu voltar. Mesmo com o PGR sendo contra a apreensão do meu passaporte, e eu já até achava, né, talvez fosse demorar até amanhã, o Alexandre de Moraes colocou hoje para arquivar essa questão toda, mas eu acho que foi um grande tiro no pé deles, né, porque eu estou tendo muito apoio aqui nos Estados Unidos, está ocorrendo uma comoção, está chegando aqui no exterior, estou subindo meu vídeo aqui agora falando em inglês, o mesmo recado que eu passei hoje de manhã em português, e começar a mandar aqui para as autoridades americanas. Eu tenho certeza que haverá uma sensibilização, uma mobilização, porque eu já há muito tempo ando aqui nos Estados Unidos, né? Já fui a vários CPECs, que é o maior encontro de conservadores do mundo, já falei com o presidente Trump, já tive outras oportunidades com o Don Jr., e essas portas elas seguem abertas, e eu vou utilizar todas elas. Deputado, seguindo o fio dessa campanha institucional da Revista Oeste, que mostra o Clezão, um morto, né, um cadáver estendido em frente ao Supremo Tribunal Federal, eu pergunto se nessas conversas todas nos Estados Unidos, as autoridades têm ciência de que, além de censura, perseguição política, há uma questão de violação de direitos humanos e de pessoas que estão presas, ainda estão presas e são portadoras de doenças graves e precisam ser atendidas do lado de fora da cadeia e, infelizmente, elas não têm os seus pedidos atendidos pelo Supremo Tribunal Federal. Sim, por vezes nós falamos também
nesses temas. A gente chega a citar o caso do Clesão, que é o caso mais impactante, né, a pessoa que perdeu a vida dentro da cadeia, e eles entendem perfeitamente que essa maldade é possível e que isso está acontecendo no Brasil, porque aconteceu aqui nos Estados Unidos, né, assim como nós tivemos o 8 de janeiro de 2020, nos Estados Unidos, 8 de janeiro em 2020, e em circunstâncias muito semelhantes também, tentaram vincular o presidente Trump a essa insurreição, como eles falam por aqui, né, tal qual ocorre agora com o presidente Jair Bolsonaro tentando vinculá-lo ao 8 de janeiro no Brasil. Então, todo esse ativismo judicial, toda essa lawfare, ela é facilmente entendida aqui. E ocorre essa empatia entre as partes, né, brasileiros e americanos. Então, o sentimento de tentar acabar com essas violações de direitos humanos, ele é muito notório. Se você for pegar, por exemplo, o discurso do vice-presidente, do D.D. Vance, mês passado na Alemanha, ele fala basicamente isso. Ele fala, olha, os Estados Unidos estão aqui para ajudar todo o Ocidente, todo mundo livre. Mas a gente tem que compartilhar dos mesmos valores. Não vai para frente os Estados Unidos querer ajudar um país onde, nesse país, né, o dinheiro que é recebido é transformado em censura, como ocorria até há pouco tempo atrás na administração Biden, né, o dinheiro que vinha através da USAID, da MED e da Atlantic Council, para fazer doutrinação de jornalistas, para fazer reforma do judiciário. O Mike Pence, funcionário do State Department, né, que é equivalente à nossa chancelaria, ao nosso MRE, ele tem feito várias denúncias desse sentido. E, inclusive, eu quero ver, né, se o novo presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional não convida o Mike Pence para uma audiência pública. Eu acho que seria de grande valia para a gente passar o país a limpo e para a gente mostrar que existe sim dentro do Brasil uma ala política que quer caminhar junto com os Estados Unidos nessa preservação das liberdades, né, no combate à censura. E essa parte, né, somos nós da direita, é o PL, é o presidente Jair Bolsonaro. Eu acho que tem ocorrido muita sinergia nesse ponto e é uma preocupação também da administração Trump, essa questão toda dos direitos humanos. Presidente, na próxima terça-feira, dia 25, a primeira turma do Supremo deve se reunir, vai se reunir, está marcado o julgamento para analisar a admissibilidade da denúncia contra o senhor e outros acusados pelo PGR Paulo Goneu. O senhor se surpreendeu com a velocidade da definição da data para esse julgamento? Olha, atropelam datas, né? A justificativa que eles querem iniciar 26, já com essa questão resolvida, toque de caixa. Os meus advogados estão preocupados, apesar da capacidade dos mesmos. Tenho visto pela imprensa o advogado Braga Neto também agindo dessa mesma maneira, que parece que para eles julgou, condenou, acabou. Vamos dar 28 anos para o Bolsonaro, 28 para o Braga Neto, e está tudo resolvido. Eles acham que... né? E se tivesse qualquer prova, qualquer indício, né? Mas não tem nada. Absolutamente nada. E só negam provas para a gente. E na parte que é entregada do processo, mais de 100 mil páginas para você ver em 15 dias, contando com o carnaval. Meus advogados que esperavam uma folguinha no carnaval não tiveram essa pequena folga, trabalharam, entregaram uma peça realmente enxuta e bastante objetiva, calcada, fundamentada em jurisprudência do próprio Supremo Tribunal Federal. Nós vemos ministros, por ocasião da Lava Jato, dizendo que é inadmissível um preso, para sair da cadeia, ter que assinar uma delação premiada. E todo mundo sabe disso. Uma delação tem que ter espontaneidade, verdade e prova. E não tem na delação do Cid isso aí. Até digo, Felipe G. Martins, que foi preso, porque a PF, né, o próprio Alexandre Moraes, podia ter me convocado, intimado, para perguntar se ele esteve ou não no meu avião, dia 30 de dezembro de 22. Por que não me convocaram? Me convocaram até para falar sobre baleia. Fui lá na sede da PF em São Paulo. Aqui não, porque sabia que, no caso, um testemunho tem que falar a verdade, não estava comigo. O que eles queriam do Felipe G. Martins, com toda certeza? A turma aí do Fábio Shaw. Essa pequena parte da Polícia Federal que nos envergonha a todos. Tá? Teria que falar até um pouco sobre o caso Adélio. Queriam olhar o cara do Felipe G. Martins, como era uma pessoa, um burocrata, uma pessoa inteligente, achava que botar ele algumas semanas na cadeia e assinar uma delação pronta. Como fizeram com o Cid, em cima de chantagem, ameaça em cima do pai,
da esposa e da filha. E o Felipe falou, via imprensa, que eu vi que o advogado dele falou, que não ia delatar, porque não tinha o que delatar. A gente aguarda também a tal da minuta do golpe, que ninguém viu, ninguém sabe o que é isso. Repito, essa tal da minuta do golpe, tá? Tem uma hora que naqueles áudios vazados do juiz Vieira para o Tagliaferro, o juiz diz para o Tagliaferro, o ministro mandou carregar num 4-2. Tinha um 4-2. Por que carregar num 4-2? Viram que a narrativa de estado de sítio e defesa não iria para frente, porque não é um decreto assinado pelo presidente de sítio e defesa. Antes desse decreto, no caso de sítio, o presidente tem que ouvir os conselhos da República da Defesa, mandar a mensagem para o Congresso e depois, o Congresso, caso concorde, daí o presidente assinaria o decreto. E no caso da defesa, também teria que ouvir os dois conselhos, depois assinar o decreto e a Câmara observaria esse decreto. E vamos supor que tudo isso tivesse acontecido. Não aconteceu, mas tivesse acontecido. Qual o problema de alguém recorrer de um remédio previsto na Constituição para um problema que se avizinhava? Nenhum. Então, vendo isso, jogaram para cima apenas um 4-2. Também não existiu, porque eu conversei, sim, com algumas autoridades, a possibilidade de um dispositivo constitucional, como declarou o próprio comandante do Exército, para tratar do assunto. Afinal de contas, não é justo um advogado partidário pensionado TSE receber uma multa de 22 milhões de reais. Isso é que fez a gente procurar outra alternativa. A gente não podia entrar com recurso em cima disso. Por quê? A multa poderia passar para 200 milhões. A multa poderia ser cassação do registro do partido. A gente ia fazer o quê? Não ia poder fazer nada. Sabiamente, conversando ali, vamos ficar quietos. Repito, conversei sim de hipóteses de dispositivos constitucionais. Qual o problema no tocante a isso? Convoquei algum conselho? Não. Encaminhei alguma proposta para o Congresso? Não. Agora parem, senhor Alexandre de Moraes, falar em minuta de golpe. Apresente a tal da minuta de golpe. Quem quer dar golpe, não procura dispositivo constitucional. E golpe não é assim como alguns pensam. Vamos lá dar um golpe. Tem um after day. E o dia seguinte, como fica? Seria uma irresponsabilidade muito grande qualquer proposta de golpe no Brasil. Agora, por outro lado, gostaria que o senhor Benedito, então corregedor do TSE, explicasse o que é missão dada e missão cumprida. O senhor Alexandre de Moraes explicasse o que é isso aqui, ó. Que se fosse um nosso que tivesse feito isso, seria matar alguém. O que foi isso aí? Por que as resoluções, que têm que ser expedidas antes de 6 meses do data das eleições, uma resolução foi feita entre o primeiro e segundo turno, para continuar perseguindo gente de esquerda, derrubando página. Até a senhora ministra Rosa Weber, quando votou, como integrante do TSE também, ela falou, olha, somos contra qualquer censura, mas o caso é excepcionalíssimo. Vai valer até um dia após as eleições. O que é isso? Eles decidiram as eleições? Desculpa aí, Camilo, desculpa aí. Eles decidiram as eleições dessa maneira? Não deixaram o povo decidir? E tantas coisas que eu não pude fazer. Tantas coisas, preventivamente o TSE nos impedia de fazer. Então, houve o dedo sim, a mão pesada do TSE pró outro candidato. Eu acho que ninguém tem dúvida disso. E essa tal de minuta de golpe, né, que eu quero tomar conhecimento. Meus advogados estão pedindo, não conseguiram. E mais ainda, eu peço aqui atenção especial, né? O que é uma delação premiada? Ela é filmada por lei, desde a qualificação do delator até o encerramento das oitivas daquele dia. Nós queremos as oitivas na íntegra. Por quê? O áudio vazado, tá, daqueles 6 GB, pelo Green Cloud, tá, junto à Folha de São Paulo, e também, depois, o Cid, quando falou com alguém, ninguém sabe quem foi, que vazou os áudios, que ele falou que era verdadeiro, mas era um desabafo, dizendo que durante o depoimento, os integrantes da PF queriam que ele falasse o que a PF queria, e não a verdade. Então, se essas filmagens, desde a qualificação até o encerramento de cada oitiva, não chegar a nós, isso é essencialmente defesa. Nós queremos saber se o depoimento do Cid teve espontaneidade,
tá? Teve verdade e tem provas. Igual tem um visto na televisão, o advogado do Braga Neto, quando fala em 100 mil reais. Quem deu, para quem deu. E só na penúltima delação, que ele resolveu falar sobre esse assunto? Ou foi jogado lá, talvez, pela essa parte da PF, que só tem um objetivo, atender o chefe. Nós vimos um dos vazamentos também, quando fala o ministro lá, adjunto lá do senhor Alexandre de Moraes, fala para o Tagliaferro, ele fala, faz isso que o chefe quer. Né? No último feriado, ele não foi para lugar nenhum, ficou em casa, ele quer isso, não podemos contrariá-lo. E o que é mais importante disso tudo, até vem corroborando ao que meu filho tem falado e o motivo para ele estar nos Estados Unidos. Ou esse juiz disse para o Tagliaferro, o Alexandre de Moraes quer o Eduardo Bolsonaro. O que quer? Se alguém do nosso lado falar isso, ele vai falar que era para matar. Eu não vou falar que é isso. Quer é um motivo para prendê-lo. E falou logo em seguida, use a sua criatividade. Essa é justiça? Eu vou ser condenado, mesmo sendo isso, contra mim? Vão me condenar a 28 anos de cadeia por causa disso? Por causa disso, não. Apesar disso, isso é justiça? Eu não vou dar palpite o que o Supremo deve fazer. Meus advogados têm dito que esse meu processo é a primeira instância. Ou então, quando muito, é o plenário cheio. Eu não sou advogado, mas discordo disso. A interpretação de foro foi feita há poucos dias para me pegar. Esses inquéritos, eu vi há poucos dias aqui, me fugiu o nome, o ministro Supremo arquivou um processo contra uma pessoa envolvida em corrupção, porque o inquérito durava 4 anos. Segundo ali, esse inquérito é muito longo, se não apurou nada até agora, não vai apurar mais. Arquivou. Do fim do mundo completou agora 6 anos, 50% a mais que esse outro, porque não usa a mesma regra para nós. Seria até uma saída honrosa para eles, né? Vamos botar um ponto final nisso em cima dessa nova jurisprudência aqui. Inquérito longo, né? Mais de tantos anos, tem que ser arquivado. Agora, é lamentável tudo isso, querer tirar alguém como eu, quer queiram, quer não, muita gente da esquerda, do páreo para as eleições do ano que vem. Eles querem fazer igual na Venezuela, igual Maduro concorreu, sem a Maria Corina e sem ali o Capriles. Querem fazer a mesma coisa aqui. Querem fazer a mesma coisa? Eleição sem meu nome na chapa é negar a democracia. É mais um golpe que o Brasil estaria sofrendo. Piotr, fui informada que a gente precisa liberar o deputado Eduardo Bolsonaro para uma entrevista a uma TV americana daqui a pouquinho, então dá tempo para uma última pergunta endereçada ao deputado. Deputado, mais uma vez é rápida a minha pergunta. O senhor percebe o quanto que o governo americano, as autoridades ou mesmo congressistas percebem que o Brasil está num processo de... Eu fui muito reticente para usar essa palavra lá atrás, mas hoje eu não consigo não usá-la. Também um fato, o presidente Bolsonaro citou em relação a esse processo de nulidades, impedimentos, ministros que deveriam se declarar impedidos. Essa questão da ampliação do foro, então, é a última pá de cal em qualquer, digamos, lógica de preservação do direito e de garantias constitucionais de um Supremo que se disse garantista lá atrás. Mas, enfim, em que medida o senhor acha que o governo americano e as autoridades americanas estão vendo este grau de venezuelização do Brasil? Com bastante seriedade. E a gente confirma com eles essa perspectiva. Né? Porque vamos imaginar o seguinte cenário, né? Pior cenário possível. O presidente Jair Bolsonaro é preso, em 2026 o Lula é reeleito ou coloca um sucessor dele. Né? Aquilo que hoje já não existe mais freio e pudor qualquer para se seguirem as leis, vai virar uma moderna total. E o processo, né, de você transformar um país numa ditadura, ele está em curso. As primeiras pessoas a saírem do país, né, são jornalistas que normalmente denunciam, né, as atrocidades que estão ocorrendo. O sistema tenta censurar. Aqueles corajosos que conseguem se manter firme usam, né, daquilo que podem para levar a verdade aos seus eleitores, debaixo até de ameaça, como é o caso de vocês da Oeste, né? Use a sua criatividade, também foi uma frase utilizada pelo entorno de Alexandre de Moraes para tentar fechar o canal de vocês, né? Deve estar incomodando muito o Alexandre de Moraes. Então, esse processo todo ele é dado continuidade com o exílio, né, com presos políticos, com censura, e tudo isso daí já existe no Brasil.
Eu tenho certeza, o Trump não vai botar no currículo dele, que foi durante a administração dele, que se sedimentou, que se consolidou um regime no Brasil tal qual o regime da Venezuela. O que o presidente Bolsonaro está denunciando, né, dessa estratégia de você deixar inelegível opositores, é a nova estratégia da esquerda no mundo inteiro. Porque eles já viram que prender é muito feio, né? Fica muito na cara a intenção ditatorial. É muito coisa de república de banana. Então, como eles aprenderam isso na Nicarágua, onde o Ortega prendeu 7 dos seus rivais presidenciáveis antes da eleição, e vejam só, né, sagrou-se reeleito, inclusive tendo recebido parabéns do PT. Também tem o caso da Bolívia, né? A senadora Janine Áñez, que foi presidente interina da Bolívia, hoje em dia está presa, acusada de atos antidemocráticos. Então, o manual, o playbook deles é o mesmo por todo lado. O americano sabe disso, eles sabem que eles são uma inspiração, né? O farol da liberdade, eles têm muito discernimento para não interferir em outros países, mas também, né, existe a cultura americana de exportar a liberdade, exportar a democracia. Essa é a tradição dos Estados Unidos, né? Só nos últimos 4 anos do governo Biden é que isso daí mudou, né? Com a USAID mandando dinheiro para a doutrinação de jornalistas, reforma do Poder Judiciário, inclusive com parcerias feitas entre a USAID e o nosso Tribunal Superior Eleitoral aqui do Brasil. Isso daí merece uma investigação, porque muitas pessoas perguntaram para o Tribunal Superior Eleitoral sobre esse envolvimento e não tiveram respostas nenhuma, seja através de lei de acesso à informação, seja através de tweets, né, aproveitando a oportunidade que o TSE é ativo nas redes sociais, e a resposta foi um silêncio sepulcral. Então, isso tudo em jogo, isso tudo nesse cenário, pode ter certeza, né, os Estados Unidos está ciente dessa situação e é por isso que a gente tem feito reuniões com parlamentares, é por isso que está adiantando o processo do No Censure on Our Shores Act, é por isso que a gente consegue reuniões dentro da Casa Branca, e é por isso também que eu tenho muita esperança que daqui de fora virá uma devida correção, né, um freio de arrumação nesse barco gigantesco aqui do Ocidente. Preciso liberar o deputado Eduardo Bolsonaro. Deputado, mais uma vez, obrigada pela gentileza de conceder essa entrevista aqui para o Oeste Sem Filtro. Uma boa noite para o senhor, até uma próxima. Boa noite a todos vocês. Deus quiser, até uma próxima oportunidade com ventos melhores aí soprando na proa do nosso navio. Bom, agora são 19h26. Presidente, dá tempo para uma última pergunta. Vou passar para a Ana Paula Henkel. Presidente, ali na troca de poder, né, o senhor deu uma coletiva, ainda como presidente da República, um vídeo que ficou famoso, eternizado. O senhor disse: eles vão sentir saudade da gente. O que passava na cabeça do senhor? O senhor pensava na questão econômica com o ministro Paulo Guedes ou com o ministro Tarcísio da Infraestrutura, que fez um belíssimo trabalho? O senhor imaginou que chegaríamos a esse ponto da Constituição estar sendo violada diariamente, o Judiciário, o Supremo Tribunal Federal ter se tornado um tribunal político? O senhor imaginou que chegaríamos a esse ponto? Se você comparar o meu time de ministros com o do Lula, você cai para trás. Eu sabia que essa turma toda ia voltar. Um exemplo simples. Lá atrás assaltaram o Postales, fundo de pensão dos Correios. Voltaram a fazer a mesma coisa agora. Quando você, por exemplo, bota um ponto final na roubalheira do Porto de Santos, que lá nós pegamos com prejuízo anual de 500 milhões, entregamos com lucro de 500 milhões. Esse 1 bi ia para onde? Ia para algum lugar. Gente que estava chateada comigo. Quando você pega, no caso é uma estatal, mas é binacional, a mais cobiçada que existe, Itaipu Binacional. Recebe a Itaipu com uma tarifa em dólar lá em cima e apenas gerando energia. A gente diminui ao longo do tempo em 45% o valor da tarifa em dólar, né? E fizemos obras. Olha o pessoal de Foz do Iguaçu. Alongamos o aeroporto lá em 600 metros. Construímos a segunda ponte de voo de 470 metros com o Paraguai. Começamos a fazer a terceira ponte lá em Tinho. A pedido do governador do Paraná, um excelente governador, Ratinho Júnior, nós asfaltamos a Transboiadeira, ali na região, 43 quilômetros. Atendemos com pequenas obras de infra em torno de 50 municípios ao redor
da bacia lá de Foz do Iguaçu. O Jorge Seif, nosso secretário da Pesca, que agora é senador, começou a trabalhar junto ao governo paraguaio, como dependia deles também, nós aqui praticarmos a piscicultura no Lago de Itaipu. A previsão atualizada, né, seria de nós aumentarmos em 20% a produção de pescado aqui no Brasil. Ou seja, isso tudo, quem lá desviava recurso, né, não quer a gente lá, não queria mais ainda a presença. Tanto é que agora, o que Itaipu Binacional fez agora? Destinou 1 bilhão e 300 milhões de reais para a COP30. Basicamente, obras de desassoreamento. Ou seja, obra que ninguém vai ver, 1,5 bilhão foi embora. Você vê agora, o governo também está destinando recursos, se bem que é obra apenas lá dos conselhos de Itaipu, né? O conselho do outro lado de Itaipu que resolve por lá de cá, mais centenas de milhões de reais para construir e terminar a Universidade de Integração Latino-Americana lá de Foz do Iguaçu, para formar militantes na região. Ou seja, o dinheiro é desviado, é levado para outra parte, que não progressa. E mais, pode ver aí, a tarifa em dólar já voltou a aumentar de preço. Não precisava, voltou a aumentar de preço lá em Itaipu Binacional. Ou seja, o que a gente estava vendo é a volta do que está aí. E quando começa a ver esses, não digo desacertos, esses desvios, essa péssima administração, quem quer investir no Brasil não vai investir mais. Não vai investir mais, você acaba tendo problemas que repercutem na reta final aqui da cadeia produtiva. Você pode ver, eu costumo dizer que o Lula só acerta quando ele revoga alguma medida dele. Por exemplo, uma medida do ministro da Agricultura, carimbar a taxa de validade dos ovos. Apenas para os ovos, do carro do ovo e da feira livre. O supermercado não ia carimbar nada. Então, quem tem uma granja pequena aí de 5, 10, 15 mil galinhas, o que ele faz? Prevendo um custo extra, já aumenta o preço do ovo. Isso ajudou a aumentar o preço do ovo. O Lula perguntou quem é o idiota, né, que fez aumentar o preço do ovo. Lula, tem espelho na tua casa? Você começa a ver. Ou então manda o ministro da Agricultura fazer a mesma coisa aí. Então, um governo que não tem como dar certo. E esses desacertos, né, esses desarranjos, essas pessoas com a voracidade para fazer mal feitos, voltou com todo o gás. Nós temos 4 anos pela frente para arrumar a nossa vida. Olha como é que está o fundo de pensão do Banco do Brasil nesse momento. Horrível, horrível. Perdeu, se não me engano, em torno de 15 bilhões de reais. Por quê? A administração. Outro local para ganhar dinheiro é fundo de pensão. Como lá atrás, comprava-se papéis da Venezuela. Está na cara que essas empresas estão quebradas, né? Dita papéis podres, mas compra quem paga a conta é o próprio futuro beneficiário. Deixo claro, são 6 milhões de pessoas vinculadas a fundo de pensão, né? Aposentados, servidores atuais e pensionistas. Não, tem que pensar nisso, que não tem como dar certo. Vocês não viram corrupção no nosso governo, desvio. Se houve, foi isolado lá, que a gente não conseguiu plotar. Tínhamos em cada ministério um pequeno grupo de servidores para exatamente, né, fazer esse papel de qualquer nota fiscal acima de tal valor, qualquer licitação acima de tal valor, o pessoal entrava rachando para exatamente coibir esses problemas. Então, isso que nós fizemos lá, vimos que ia ser desfeito, como foi, e a volta está aí. Olha, não é picanha apenas, o café está caro, ovos foram lá para cima, tá? Os produtos de necessidade explodem de preço, a inflação do mês passado foi 1,31%, quando a meta anual está na faixa de 3, 3,5%, quase metade disso, ou 1/3 disso, apenas no mês. Esperar o quê do Brasil? Com tristeza, né? Eu falei, vão sentir saudade da gente. Eu não estou torcendo para o quanto pior, melhor, para facilitar a possível volta da direita em 26. Eu quero que o governo se acerte agora, mas ele não se ajuda, em hipótese alguma. Nós, com o Lula, passamos de 7 para 8 trilhões a dívida, de 8 para 9 trilhões a dívida interna, e a tendência até o final do governo, batemos aí a cada 10 trilhões de reais, com essa taxa Selic que está aí. A gente paga mais de 1 trilhão por ano de encargos e juros da dívida. Então, lamentavelmente, não tem como dar certo, e eu falei aquilo naquele momento, né? Vão sentir saudade da gente, e o governo só não está pior, que tinha uma gordura muito grande do nosso governo, contas acertadas, o Tarcísio com um contrato bilionário para os futuros anos pela frente, levamos água para o Nordeste, criamos o PIX sem qualquer taxa, concluímos a Norte-Sul, que é uma
uma ferrovia privada, mas dada a corrupção, né? Não saía. Comigo, a exploração de petróleo na margem equatorial já teria saído. Ou trocaria o cara do IBAMA, ou trocaria o ministro do Meio Ambiente. É muito simples certas coisas. Ou seja, estava no caminho certo, atendemos o agro. O que é atender o agro? É não atrapalhar. Não é dar dinheiro, não, é não atrapalhar. Você viu que o MST não funcionou em nosso governo. Tá? A política de armamento nossa, para pessoas de bem, nós diminuímos no final do governo. O Temer já deu uma pequena diminuída. Nós diminuímos em muito, quase 30%, o número de mortes por arma de fogo ao longo do nosso mandato. Ou seja, o governo tinha uma excelente política externa. O Lula agora está do lado de terroristas, ao lado do Hamas. O Lula mandou representante lá na Venezuela para ver a posse do Maduro, né? Depois de ameaçar o Lula calou a boca no tocante à fraude nas eleições lá, porque ele ameaçou contar o que aconteceu. Ele ameaçou. Eu não estou duvidando de nada. O Maduro ameaçou. O Lula ficou na dele. Ou seja, um presidente que age dessa maneira, repito aqui, diz que vai resolver a guerra da Ucrânia com a Rússia, tomando cervejinha com Putin e Zelensky, isso é piada lá fora, é uma vergonha para todos nós. Esse tipo de gente então, que está na frente do governo. Tem como dar certo? Não tem. Não tem. Presidente, agora rapidamente, última questão, deixa eu voltar aqui aos atos pró-anistia. Uma dúvida, por que resolveram fracionar os atos? Houve o último ato no domingo, agora, em Copacabana, no Rio de Janeiro. O próximo já está marcado para o dia 6 de abril aqui em São Paulo. Por que resolveram dividir e qual a expectativa para esse próximo ato no dia 6 de abril aqui em São Paulo? Olha, eu não tenho poder e nem falei para ninguém fazer ato em lugar nenhum. Eu pedi, caso possível, concentrarmos em Copacabana. Até é bom, porque certas pessoas que vão no outro ato não perdem uma mensagem principal, como foi feita lá em Copacabana. Como vai ser feita dia 6 de abril agora na Paulista. E eu falei para o pessoal, né, para o povo, você tem liberdade, obviamente, né, para participar de qualquer ato, mas procure saber quem está organizando e qual é a pauta. E o que eu falo sempre? Não leve cartaz. Que um cara leva um cartaz AI-5, a imprensa vai querer potencializar em cima daquilo. O cara nem sabe que é AI-5, mas levanta a faixinha, ou alguém infiltrado, levanta uma faixinha e depois não deixa chorar. Vai estar na capa dos jornais um maluco ou um cara de esquerda levantando o AI-5 para tumultuar o nosso movimento. É um negócio sério. Não é meu, é de todos nós. É isso que a gente quer. A união é por aí, não é alguns poucos por aí que querem aparecer, aproveitar para fazer campanha política. Não é hora disso. E, obviamente, na Paulista, eu sempre converso com as pessoas locais, né? O Malafaia, quem vai falar? Aquele cara exaltado não vai falar. Como eu tive andando pelo Brasil certa vez, não vou falar nem qual estado para evitar problema, chegou um deputado e falou, eu vou comandar o Fora Fulano de Tal. Eu falei, não vai comandar, porque você não vai falar. Se desse certo, eu falaria, resolveria. Ninguém vai resolver nada do grito. Nós estamos cada vez mais angariando pessoas para o nosso lado. A dona Michele não pôde participar desse do Rio de Janeiro, um problema de recuperação, de uma cirurgia que ela fez, vai participar nesse agora, no próximo dia 6 de abril. E o que eu comecei falando, ela que vai falar. Ela vai dirigir as mulheres de todo o Brasil, a esposa de deputados, esposa de ministros, em especial quem tem criança pequena, quem é avó, e falar o nome, o número de filhos, né, dessas pessoas para sensibilizá-las. Todo mundo defende mulher no Brasil. Será que não vamos defender a liberação dessas senhoras que estão presas? Obviamente, os homens também, mas as senhoras que estão presas sem ter cometido crime nenhum, que não tinham potencial nenhum de mudar o Estado Democrático de Direito. Nunca viram uma arma na frente e estão sendo condenados por insurreição armada, por tentativa armada de mudar o Estado Democrático de Direito, nunca viram um estilingue na frente delas. E condenado para quê? Essa maldade por parte de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Isso é uma maldade, isso é uma crueldade que é feita com essas pessoas. E a anistia, lá atrás eu falei, não é para mim. E vamos buscar, então, buscar essa solução. Eu apelo, mais uma vez, até para deputados da esquerda, tá? É uma questão humanitária. Vocês cresceriam ajudando a aprovar essa anistia. E daí sim estariam demonstrando que vocês querem a pacificação. Nós queremos a pacificação.
Nós não queremos atrito, queremos pacificação, até para o povo começar a viver dias melhores, para dar mais paz até para se trabalhar aqui no Brasil. Não somos oposição pela oposição. Essa questão humanitária não tem preço. Como eu conversei com o Bruno Scheid há pouco, um colega meu de Rondônia, vamos agora ver se a gente consegue levar de novo, né? Levamos para Brasília uma senhora de Ji-Paraná que tem 6 filhos. E o marido está condenado a 14 anos de cadeia. Esse caminhoneiro fez um frete para Brasília, chegou domingo de manhã, tomou um banho e foi para a Esplanada. Foi lá, foi pego, não entrou em prédio nenhum, ou se entrou lá, não destruiu nada, não teve nada prova contra ele, ficou alguns meses preso, pôs liberdade e condenado a 14 anos de cadeia. Um pai que está vendo de longe, talvez da Argentina, o filho mais velho de 10 anos, o mais novo de 10 meses, não está vendo crescer. Isso não é uma questão humanitária. É um cara que talvez nunca tenha tido uma arma na tua frente, nem sabe o que é golpe de Estado, nem sabe o que estava fazendo lá, foi de curioso. É justo isso? Condenações sem o devido processo legal, sem individualizar as penas. A gente não pode continuar agindo dessa maneira. Não podemos aceitar, porque, bem entender, todas as condenações é um projeto de poder. Tem alguém trabalhando junto com a esquerda. Para terminar aqui, né? Essa pessoa disse que não é de esquerda, mas quando a Gleisi Hoffmann toma posse no ministério, digo que no passado o PT sempre teve um monopólio da luta pela liberdade e democracia, sempre falava isso, elogia a pessoa no Brasil, né, que é a grande responsável pela censura e pelas prisões que estão acontecendo no Brasil. Bom, nós conversamos com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Presidente, mais uma vez agradeço a gentileza de conversar conosco nesta terça-feira. Augusto Nunes precisou sair um pouquinho mais cedo, porque ele já tinha uma viagem marcada, conseguiu postergar para participar do começo dessa conversa aqui no programa. Presidente, deixou um abraço para o senhor, em nome de toda a equipe. Mais uma vez, agradeço. Desejo uma ótima noite. Muito obrigado. Vocês estão convidados novamente a comparecer agora, 6 de abril, na Paulista. E aproveito a convidar todos de São Paulo que prestigiem esse movimento, que é pela nossa liberdade, por liberdade de expressão, por democracia e por uma questão humanitária. Não queremos, não podemos admitir órfãos de pais vivos no Brasil. Um abraço a todos. Em Brasília, o presidente Lula enviou hoje ao Congresso o projeto de lei que amplia a faixa de isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil. A proposta também reduz a incidência do tributo para quem ganha de R$5 a R$7 mil por mês. A medida faz parte das promessas de campanha do presidente e chega num momento de queda na popularidade do governo petista. Durante discurso, Lula declarou que o projeto não irá resultar no aumento da carga tributária. É uma coisa tão singela que estamos fazendo. Sabe, às vezes o volume parece grande porque são milhões de pessoas que vão ser beneficiárias. Esse é o pecado que nós pagamos e que os pobres pagam no país. Esse é um projeto neutro. Esse projeto não vai aumentar um centavo na carga tributária da União. Nós estamos falando que 141 mil brasileiros, eu vou repetir, nós estamos falando que 141 mil pessoas que ganham acima de 600, acima de R$1 milhão por ano, vão contribuir para que 10 milhões de pessoas não paguem imposto de renda. É simples assim. É simples, é como se fosse dar um presente para uma criança, Otto. Bom, na cerimônia, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que o projeto do imposto de renda é equilibrado do ponto de vista fiscal e busca também justiça social. Como uma nação que está entre as 10 mais ricas, pode figurar entre as 10 mais desiguais. Vários estudos demonstram, presidente, que a principal razão para isso acontecer, uma das principais razões, não é a única, mas é a ação do Estado. A ação do Estado que, deputado Lindbergh, muitas vezes tira do pobre e dá para o rico. Muita gente criticou a proposta, muita gente considerou a proposta inexequível, mas nós estamos seguros de que ela apontava um caminho para começar a reverter a péssima distribuição de renda que nós enfrentamos no Brasil. O
Deixa eu aproveitar, antes de ouvir o Piotr sobre essa medida do governo, Piotr, me despedir de quem nos acompanha pelas TVs e rádios em todo o Brasil, desejar uma ótima noite, dizer que espero todos aqui amanhã a partir das 5h45 da tarde. E nós seguimos com a nossa programação aqui no canal da Revista Oeste no YouTube. Bom, Piotr, hoje então o presidente Lula assina esse projeto de isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil, mas a proposta ainda precisa passar pelo Congresso, tem um longo caminho, a expectativa do governo é que a matéria seja aprovada ainda neste ano, mas passa a valer apenas a partir de 2026, ano eleitoral. A gente sabe que essa isenção era uma promessa de campanha. E aí tem uma questão, né, Piotr? A tabela do imposto de renda está defasada já há bastante tempo, há mais de 10 anos. A discussão é a contrapartida, quem é que vai bancar essa conta, já que 10 milhões de contribuintes seriam beneficiados aí com essa isenção na tabela do imposto de renda. A questão não é o benefício para quem ganha até 5 mil. A questão é que o governo não faz nenhum esforço para tirar dele próprio, porque ele explodiu as contas públicas brasileiras em 2023 em 230 bi. Em 2024, em 43 bi. As estatais brasileiras que, quando dão prejuízo, o Tesouro Nacional, o dinheiro de todos os pagadores de impostos, é que tem lá e resolver o problema da conta, continuam dando prejuízo. Aí o governo vai lá e diz assim, olha, quem ganhar acima de 50 mil, vai lá e vai ter uma tarifa de 10%. Vai pagar 10%. E na soma de tudo, no final do ano, ou seja, não pode passar de 34%. Tá, mas por que o governo não primeiro acerta as suas próprias contas antes de, digamos, fazer o que ele chama de justiça tributária? Por que ele tem que pegar e jogar nas costas de quem está gerando o resultado? Porque, veja só, uma pessoa jurídica hoje que tem um negócio, e até porque você teve pejotização no Brasil, e eu não estou nem fazendo crítica à questão da pejotização, mas vamos lá, que ele fature 50 mil, e ele obviamente conseguiu fazer isso porque ele tem uma atividade econômica que gera esse valor para ele, vai ter que pagar se passar desse valor. Mas a questão, de novo, não é essa. O governo vai lá e quer fazer uma bondade, abre aspas, uma bondade, para ter benefício eleitoral no ano que vem com o dinheiro das pessoas que trabalham no país. Ele poderia fazer, por exemplo, para não ter essa diferença, quando você concede um benefício fiscal, você tem que mostrar a receita, né, de onde vem o dinheiro. É uma regra de responsabilidade fiscal, coisa que o governo Lula não se preocupa muito. Mas, enfim, agora está preocupado. Ele vai lá e aumenta a taxação. Deveria fazer economia. Olha, não preciso taxar mais. Claro que está aumentando a carga tributária de um determinado grupo de pessoas, mas não estamos falando do quê? A maior parte das empresas hoje, pequenas empresas, tem faturamento disso. Então, quer dizer, de onde é distribuição de dividendos, como eles querem dizer, né? Ou seja, a questão é que o governo não faz absolutamente nada para diminuir o tamanho do gasto que ele tem, que ele só exorbitou. Nós estamos vendo agora a Janja, foi uma semana antes, que obviamente isso não vai representar em valores, mas o gesto é ruim. O governo quer cobrar de você para dar para o outro. E ele vai dizer que foi um gesto de bondade dele. Olha como eu estou preocupado com as pessoas. Um governo que gasta mais do que arrecada, que explode as contas do país, que explode as contas e torna novamente as estatais deficitárias, não está preocupado com ninguém, a não ser com ele próprio. O Partido Liberal é a legenda com o maior número de comissões permanentes da Câmara dos Deputados. No total são 5. Até a manhã de hoje, 3 nomes tinham sido definidos para a presidência das comissões de Saúde, Relações Exteriores e também Turismo. Felipe Barros assume a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional no lugar de Eduardo Bolsonaro, que decidiu se licenciar do mandato. Em discurso, o parlamentar homenageou Eduardo e criticou a judicialização da política. A democracia sem a direita? A democracia que não suporte o debate de ideias? Que suprima as liberdades? Que criminalize opiniões? Evidentemente que não. A despeito de combate a um suposto extremismo, se pratica o pior extremismo de todos, o da coerção estatal e o da judicialização da política. Por esse contexto, o ato do Eduardo é heróico e deixa mais claro ainda para a comunidade internacional o que está acontecendo no nosso país. É com imensa responsabilidade que recebo a missão do presidente Bolsonaro e do meu partido, PL, para presidir a Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados. Trincheira tão importante para que resgatemos a nossa verdadeira soberania, nossas liberdades, para que a nossa democracia volte a ficar de pé.
O PL também nomeou o deputado Zé Vitor para chefiar a Comissão de Saúde e Marcelo Álvaro Antônio para de Turismo. Conforme apurado por Oeste, o PL ainda precisa fechar as presidências das comissões de Agricultura e também de Segurança Pública. Para o primeiro colegiado, os nomes que despontam são os de Daniela Rainer e Rodolfo Nogueira. Já para a Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, a disputa fica entre Paulo Bilinski e o Coronel Meira. Silvio, quero te ouvir aí sobre agora as escolhas do PL, né, para chefiar essas comissões. Ontem ainda discutíamos quem iria ficar no lugar de Eduardo Bolsonaro para comandar a Comissão de Relações Exteriores. O nome do deputado Zucco, que é líder da oposição na Câmara, estava à mesa, acabaram optando ali por Felipe Barros, e ainda tem duas comissões que estão ainda em disputa pelo PL, uma delas bastante importante, bastante cara, até porque abrimos o programa hoje falando de segurança pública, né, Silvio, que é a Comissão de Segurança Pública, ali um dos nomes ventilados é o do deputado Paulo Bilinski. Tomara que seja ele. Um ótimo nome para essa comissão. Paula, olha só, os acordos em princípio estão sendo cumpridos e é isso que basta. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, está assegurando que a divisão, a partilha das comissões, muita gente acha que isso faz parte só do microcosmo do Congresso Nacional, daquele tapete verde, dos corredores da Câmara dos Deputados e seus anexos. Não. Veja só, são nessas comissões onde muitos projetos ganham corpo, musculatura, passam por ali para chegar até o plenário. Então, é muito importante que, à frente dessas comissões temáticas, principalmente aquelas que tratam de temas mais sensíveis, estejam para a direita aqueles que a direita entende que são os melhores nomes. Primeiro vamos falar da Comissão de Relações Exteriores. O nome do deputado Felipe Barros foi anunciado em primeira mão aqui no OS Sem Filtro e confirmado também no nosso site pela repórter Sara Pérez. Ela divulgou também ao mesmo tempo, ou seja, a cadeira que seria do Eduardo Bolsonaro estará muito bem representada pelo deputado Felipe Barros, que já liderou a oposição. E o outro nome aventado para esta cadeira era do tenente-coronel Zucco, Luciano Zucco. Mas o Zucco tem uma missão ainda mais importante, ou também tão importante: liderar a oposição na Câmara dos Deputados. Vamos aguardar também o que vai acontecer na segurança pública. Eu já adiantei esse ponto. Eu acho que outras comissões você já trouxe em relação ao PL, e eu não sei o quanto a gente vai avançar nesse microcosmo da Câmara, mas se não, eu vou apenas falar brevemente em 30 segundos que a CCJ, a comissão mais importante do Congresso Nacional, que é a porta de entrada, tudo entra pela CCJ, precisa de um aval, constitucionalidade e justiça. Aí o projeto pode seguir em frente. Estará na mão do Centrão, estará na mão do União Brasil. É uma novidade, porque o PL... A deputada Carolina Detoni, que fez um brilhante trabalho, se despediu. Agora o Centrão vai dar um pouco as cartas. Há todo um jogo de xadrez acontecendo em Brasília na Câmara. E esse jogo que envolve o Centrão, empoderando o Centrão e o PL concordando com tudo isso, tem um fim. O fim é o projeto da anistia. Tem de sair de lá. Vai passar pela CCJ e vai chegar no plenário com maioria de votos. Vai passar na Câmara dos Deputados. Escrevam o que eu estou dizendo. Piotr, quero te ouvir aí sobre essa divisão aí das comissões temáticas na Câmara. A gente trouxe aí alguns nomes que vão liderar relacionados ao PL, né? Duas comissões ainda estão em discussão, mas como até levantou o Silvio, a CCJ, outra comissão bastante importante, vai ficar nas mãos do União Brasil. É uma comissão por onde passam todos os projetos, né, para se analisar a constitucionalidade. Então, ali é uma comissão bastante estratégica dentro da Câmara dos Deputados. Paulo, o que a gente precisa é trazer um pouco de normalidade, o melhor que seja a integralidade da normalidade ao país. Mas isso depende da política voltar ao seu normal. E para a política voltar ao seu normal, ela tem que fazer o seu papel, o papel que a ela é garantido pela Constituição. O Congresso é um poder independente. Aliás, na Constituição é o primeiro citado no artigo em que fala sobre a independência dos poderes. É o poder que, sim, sente o peso do voto. É o poder que responde à opinião pública. É, em outras palavras, o representante do povo. O Congresso é
para usar aqui um pouco de filosofia política, é a casa do povo. É a forma como se define, de forma mais simples, mas não menos importante, muito pelo contrário. Quando a gente tem agora um deputado como Felipe Martins, dado tudo o que aconteceu e ficou ainda mais escancarada a perseguição a políticos de oposição, naquele movimento completamente, uma excrescência, um absurdo. Não tem como disfarçar mais, se é que alguém ainda acreditava que existia normalidade institucional no país, em que o deputado Eduardo Bolsonaro, nos Estados Unidos, passa a ser alvo de um pedido de deputados do PT para que ele tivesse o passaporte apreendido pelo Supremo Tribunal Federal. Não, aí já é uma excrescência. Qual é o sentido disso? Deputados reclamam de outros deputados na Comissão de Ética da Câmara, não no Supremo Tribunal Federal. E porque o Supremo, no momento em que percebe o absurdo, já simplesmente diz, esse não é um assunto nosso. Esse assunto é interna corporis, vão lá e decidam vocês. Não, o Supremo segura aquilo, passa para o procurador, no caso o ministro Alexandre de Moraes passa para o PGR, o PGR diz que não tem pressa para responder, embora tenha um prazo de 5 dias, e só deu a resposta exatamente 2 horas depois, em que o deputado Eduardo Bolsonaro, percebendo, claro, o movimento de perseguição, disse, olha, vou permanecer nos Estados Unidos, vou pedir uma licença da Câmara. Porque se em algum momento a oposição conseguiu tirar o Eduardo Bolsonaro da presidência da Comissão de Assuntos Exteriores, Felipe Barros não vai ser menos competente, muito pelo contrário. Mais que isso, agora está absolutamente escancarado, até porque o próprio ministro Alexandre de Moraes também não demorou para dizer, então vamos arquivar esse negócio. E o arquivamento, você sabe, né? Dentro da insegurança jurídica brasileira, é até que novas provas surjam. Bom, qualquer pedido de qualquer puxadinho do PT endereçado ao Supremo reabriria isso. Ou seja, não temos segurança jurídica e muito menos respeito às instituições, ou seja, a separação dos poderes. Diante do que a gente está vendo, é o Congresso recuperando a sua força política. E isso é mais que necessário. Se a gente continuar com o Congresso de joelhos, como a gente viu durante os últimos 2 anos, ou até dos últimos 4 anos, se a gente olhar, por exemplo, em relação ao Supremo Tribunal Federal, e agora, nesses últimos 2 anos, em relação também ao Executivo, pede-se a normalidade. Aí não tem nada de democrático no Brasil. A gente está vendo agora que a oposição consiga fazer um bom trabalho agora. E que os presidentes das casas, eu não tenho muita esperança no Davi Alcolumbre, mas que pelo menos o Hugo Mota tenha noção exatamente do papel que a Constituição garante a ele. Afinal, ele ergueu a Constituição na sua posse, tal como fez o doutor Ulisses. Não dá para fazer isso de graça. Bom, e ainda sobre a decisão do deputado Eduardo Bolsonaro de ficar nos Estados Unidos, agora há pouco o presidente da Câmara, Hugo Mota, disse, sem mencionar o nome do parlamentar, que não há exilados políticos no país. Nos últimos 40 anos, não vivemos mais as mazelas do período em que o Brasil não era democrático. Não tivemos jornais censurados, nem vozes caladas à força. Não tivemos perseguições políticas, nem presos ou exilados políticos. Não tivemos crimes de opinião ou usurpação de garantias constitucionais. Não mais, nunca mais. Carlos Cauti, muito boa noite, seja bem-vindo. Que leitura a gente pode fazer aí dessa declaração do presidente Hugo Mota aqui? Diga, por favor. Permite, porque eu acabei de dizer que eu esperava algo do Hugo Mota, em que país ele vive? Resposta. Aí eu ia falar exatamente isso. Boa noite, Paula, boa noite, Piotr, boa noite, Ana, boa noite, Silva, boa noite, nosso público. Qual que é o Brasil onde o Hugo Mota reside? Porque não é o Brasil que comentamos aqui todas as noites. Em que país ele está transitando? Ele fica demais dentro da Torre de Marfim de Brasília? Ele não lê jornais, não sabe que tem 600 brasileiros que estão hoje, mais ou menos, estão hoje na Argentina, exilados. Tem jornalistas que receberam asilo político nos Estados Unidos, como Alan dos Santos, Oswaldo Eustáquio. A Espanha se recusou a expatriá-lo, né, para extraditá-lo para o Brasil, justamente porque acha que o Brasil está perseguindo esta pessoa. Independentemente do que a gente acha sobre a opinião de um ou de outro, a Espanha e os Estados Unidos deram a mesma resposta quando o Brasil pediu extradição. São só palavras. Vocês estão perseguindo pessoas por crimes de opinião que não existem em regimes democráticos. Só por isso, presidente Mota, o senhor deveria retirar essa frase e voltar e dizer: o Brasil sim tem um problema democrático, o Brasil sim tem um problema com a liberdade de expressão, o Brasil sim
tem presos políticos que estão lá na Papuda, estão sendo condenados a penas absurdas com processos arbitrários, sem nenhuma garantia legal e com uma corte de exceção que não deveria sequer ter iniciado aquele processo. O Brasil sim tem censura, teve durante as eleições, continua tendo ainda hoje, prévia inclusive. Tem 2 colegas nossos aqui que têm passaporte retido, contas bloqueadas, redes sociais excluídas. O Brasil é o único país do Ocidente onde o Twitter foi bloqueado por decisão de um ministro da Suprema Corte e sequer o governo fez nada, sequer o plenário fez nada, ninguém fez absolutamente nada, muito menos o Congresso. Então, presidente Mota, ou o senhor não sabe do que está falando, e evidentemente a sua posição, então, é absolutamente inoportuna, o senhor está no lugar errado, ou o senhor está mentindo, sabendo de mentir, e pior ainda, também o senhor está claramente sendo a pessoa errada no lugar errado. Deixa eu jogar para a Ana, que eu quero ouvi-la também sobre essa declaração do Hugo Mota, Ana, de agora a pouco. Mas antes, deixa eu só, para a gente finalizar a formação das comissões pelo PL, nós falávamos aqui que faltavam 2 e agora já, como estamos programa ao vivo, é assim mesmo, a gente traz as informações aqui para quem nos acompanha. Paulo Bilinski ficou, então, com a Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado e a Comissão de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural ficou com o deputado Diogo Nogueira, apuração da repórter Sara Pérez, direto de Brasília. Então tá aí para quem nos acompanha, coluna no ponto. Quem quiser mais informações, só acessar o site revistaoeste.com. Fechando então o bloco, o PL ficou com 5 comissões ao todo. Ana? Paula, uma dessas comissões, né, que seria presidida pelo deputado Eduardo Bolsonaro, agora com o Felipe Barros. Lembrando que o Felipe Barros, ele teve uma atuação muito importante no Congresso, ali na articulação da aprovação do voto impresso, auditável e sob escrutínio público, como diz a Constituição, no artigo 37. E foi numa live do deputado Felipe Barros, junto com o presidente Bolsonaro. O presidente Bolsonaro até mencionou ontem rapidamente, né, o inquérito 1361. Foi numa live que agora está sob sigilo e foi colocado sob sigilo depois, exatamente depois dessa live do presidente Bolsonaro e do deputado Felipe Barros. E ali mostrava um trecho de um relatório da Polícia Federal que, a convite do Tribunal Superior Eleitoral em 2016, o TSE estava preocupado com hackeamento, com invasão dos computadores, das urnas, enfim, convidou a Polícia Federal para fazer uma varredura, ver se o sistema todo era seguro, etc. E a Polícia Federal, em 2016, escreveu o seguinte relatório. Aspas para o relatório da Polícia Federal. Não é possível auditar de forma satisfatória o processo entre a votação do eleitor e a contabilização do voto no boletim de urna. Fecho aspas para o relatório da Polícia Federal de 2016, a convite do próprio TSE. Isso tudo veio à tona, os brasileiros, nós ficamos sabendo desse relatório da Polícia Federal graças ao deputado Felipe Barros. Então, é um nome de peso e eu acho que agora eles se complicaram, que eu digo o consórcio, né, o establishment, o sistema se complicou, eles se complicaram ainda mais porque eles colocaram um nome de peso nessa comissão. E agora o Eduardo Bolsonaro aqui fora, ou seja, uma comissão que teria um trabalho, o Eduardo Bolsonaro que teria um trabalho dobrado, né, com tantas coisas nessa comissão, no Brasil, agora essa comissão acabou sendo dividida de uma forma brilhante, estratégica, né? A permanência do Eduardo Bolsonaro aqui nos Estados Unidos é uma permanência estratégica e complicou a vida, né, do consórcio, do establishment, do deep state. Tanto que saiu no Globo, hoje tem uma matéria no Globo dizendo que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, ofereceu um jantar na noite desta terça-feira
para o ex-presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que contou com integrantes dos 3 poderes. A matéria do Globo continua. O encontro teve a presença de ministros do Supremo, do Superior Tribunal de Justiça, incluindo o presidente da Corte, Herman Benjamin. Também esteve presente o ex-presidente da Câmara, Rodrigo Maia. E o assunto foi exatamente a saída de Eduardo Bolsonaro do país e a preocupação agora com o que o Eduardo pode fazer, o que o deputado pode fazer aqui. E sobre o Hugo Mota, rapidamente, Paula, porque não tem como não comentar, né? Ele que, quando foi eleito presidente da Câmara, fez um discurso belíssimo sobre a proteção da Constituição. Agora, dizer que não tem exilados políticos no país, então é lamentável isso. Agora, esperar o quê de um deputado que votou a favor da manutenção da ilegal prisão do então deputado Daniel Silveira? Esperar o quê de uma pessoa que vota a favor de uma prisão ilegal? A pergunta é retórica. Deixa eu aproveitar aqui, vou pedir mais uma vez para a produção para a gente exibir esse trecho da declaração do presidente da Câmara, Hugo Mota. Muita gente aqui no chat se manifestando sobre essa declaração. A gente vai repetir aqui o trecho desse vídeo. Nos últimos 40 anos, não vivemos mais as mazelas do período em que o Brasil não era democrático. Não tivemos jornais censurados, nem vozes caladas à força. Não tivemos perseguições políticas, nem presos ou exilados políticos. Não tivemos crimes de opinião ou usurpação de garantias constitucionais. Não mais, nunca mais. Tá aí, Piotr, muita gente no chat perguntando, mudou a postura, Hugo Mota, você lembrou? Estávamos aqui acompanhando a eleição da Câmara dos Deputados, quando ele levantou a Constituição, falou de Ulisses Guimarães, e aí, Piotr? Eu quero fazer 2 perguntas ao deputado. Tomara ele aceite nos conceder uma entrevista, mas eu faço já as perguntas. Deputado, com absoluto respeito, o senhor chegou a essa conclusão que o senhor leu esse texto da sua própria lavra, ou o senhor acabou lendo porque um assessor passou e o senhor não prestou atenção? E depois que leu, porque eu tenho plena convicção que o senhor tem capacidade de entender o que estava falando, o senhor concorda com isso? Vai fazer uma ponderação melhor acerca do que disse? Porque, convenhamos, nós temos sim censura no país, a volta da censura. Aliás, tivemos uma censura pretensamente temporária que não acabou ainda. A da ministra Carmen Lúcia, o senhor não se lembra daquilo? Ou mesmo de todos esses perfis de jornalistas, de políticos, inclusive parlamentares. Aliás, o senhor deve conhecer o artigo 53 da Constituição, o que garante a inviolabilidade do parlamentar. O senhor acha que o artigo está sendo plenamente respeitado pelo Supremo? O senhor considera, por exemplo, que os 3 poderes, que há separação dos poderes, independência dos poderes, há respeito pelo Congresso Nacional? Compare o seu Congresso, a sua Câmara, com a Câmara do Dr. Ulisses, daquele que o senhor copiou o gesto de levantar a Constituição. Veja onde estava a autoridade do presidente Ulisses Guimarães, da Câmara, da Assembleia Constituinte, e veja exatamente o que o senhor disse agora. São comparáveis, na sua opinião? Porque eu fiz menção aqui, inclusive já antecipo, acabei de citá-lo na minha coluna dessa semana na Revista Oeste, da resposta que o senhor deu em relação ao lançamento do projeto de lei para isentar brasileiros que ganham até R$5.000, nessa reforma do imposto de renda, em que o senhor disse que é preciso discutir também responsabilidade fiscal, se o dinheiro está sendo bem gasto pelo governo. Defendi, inclusive, porque, claro, esse assunto precisa passar pelo Congresso. Este governo não tem hoje a competência moral, intelectual, não é capaz de apresentar um projeto minimamente consistente, daí que o Congresso precisa corrigir. E o senhor disse que vai corrigir. O senhor disse que vai parar para pensar nisso e colocar os outros 512 deputados para discutir o assunto. Mas essas declarações que o senhor deu, provavelmente, elas não podem ser ditas em 2025 no Brasil. Talvez lá, em 2018, sim. Aí talvez caiba, com alguma ressalva aqui ou ali, mas na maioria tudo bem. Não agora, não nesse país, não nesse momento.
E essa edição especial de Oeste Sem Filtro fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. Até a próxima.